Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tem mais um podcast aqui, mais um episódio do Feed pro Funil. Antes da gente começar, vou lembrar de novo, né? Vá lá nas nossas redes sociais, a gente tem o Instagram do Feed pro Funil, a gente tem o YouTube e o Spotify, que é onde vão os episódios toda semana, toda quarta-feira. E a gente solta cortes lá também, então se você quiser, né, compartilhar, coisa fez sentido ali para você, compartilha, distribui, né? A ideia do Feed pro Funil é a gente estar trazendo sempre um líder, um CEO, né, que atue nesse segmento B2B para trazer inspiração, para contar um pouco de seus desafios, né? Acho que ajuda bastante muita gente. Então segue lá. A gente também solta corte, né? Todos os dias tem algum corte, seja no YouTube, seja no Instagram. Então pode ajudar você e te inspirar. E hoje a gente está com uma convidada super especial, é a Ana Souza. A Ana ela tem uma consultoria boutique, que é a Nemesis, e ela é neurocientista organizacional. O trabalho dela é incrível, acho que pode ajudar muita gente. Muito bem-vinda, Obrigada! Ana. Adorei. A Ana também Prazer. é professora da FPM, da Dom Cabral, tem um monte de curso na Casa do Saber. Eu vou deixar você se apresentar, porque é tanto crédito, né? Não, tá bom, obrigada, Grazi. É um prazer estar aqui com você também, Eu tô acompanhar, super né? honrada. Compartilhar. Palestrante. Eu falo assim, agora eu vi uma forma da gente se apresentar, que ao invés de você ser alguma coisa, você tem tipo um centro e você vai colocando acessórios, né? Então, acho que eu sou cientista de formação, mas me tornei empreendedora. E aí, lecionar faz parte da formação Pesquisa, acadêmica, estudo. fazer pesquisa e estudar também. E eu gosto de comunicação. Então, assim, a parte de divulgação, de compartilhar conhecimento, de escrever as colunas, são coisas que eu gosto de fazer e que foram se abrindo espaços. Então, para mim, compartilhar conhecimento de diferentes formas é algo importante, algo muito significativo no meu dia a dia. Então, eu dou aula basicamente em escolas de negócio, né? E a Casa do Saber, que abriu para mim também esse espaço de compartilhar esse conhecimento com mais gente, de forma aplicada aí para um montão de E você gente, na não, verdade. não fala só de. Você não estudou só sobre neurociência organizacional, mas também sobre neurociência ligada à marketing. Então é bem amplo, né? Tudo que Eu você. sou neurocientista, né, de formação, mas antes disso, biomédica, né? Então, até contando um pouquinho da minha Conta trajetória, tudo. as Conta como pessoas têm tudo. curiosidade de Como foi saber essa trajetória isso, toda? da onde surge um neurocientista, né? Porque agora é uma formação até que já tem, acho que a possibilidade de você fazer graduação. Mas neurociência, na minha época, que já faz um tempinho, era uma especialização. Eu sou biomédica de formação, né? E eu venho de uma família, eu falo que eu sou filha de uma arqueóloga e um antropólogo, uma antropóloga e um arqueólogo, o que é Que algo maravilha! menos usual. Então, olhar para Mas super ligada a comportamento pessoas, humano, né? exatamente, fazia parte um pouco do nosso dia a dia. E eu tive várias referências acadêmicas na minha família. Então, querer entender de comportamento humano era algo que para mim era meio que continuidade do que eu já tive no meu dia a dia, principalmente na infância. E aí eu escolhi fazer biomedicina, mas já querendo seguir esses estudos em comportamento. E a neurociência comportamental foi a área que eu encontrei para fazer essa especialização. Então eu me especializei nisso, academicamente falando, né? Fiz aí o mestrado, o doutorado, cheguei a fazer o pós-doutorado, Caramba! tentando entender por que as pessoas são como elas são, né? Por que elas fazem o que elas fazem. Neurociência é um campo bastante vasto também. Tem gente que vai estudar a parte celular, né? A parte dos circuitos cerebrais. Eu estudo comportamento. Então, muita gente fala, parece às vezes com psicologia, tem a ver com discussões que você vai ver em outras áreas, até na sociologia. Sim, porque são áreas próximas. Mas a neurociência comportamental ela vai trazer esse paralelo com o que é o substrato neural, né? Quer dizer, o que acontece no cérebro, quais circuitos, quais padrões têm uma relação com algum aspecto do comportamento. E dentro disso eu estudei emoções, especificamente, né? E estresse. Então eu estudei estressando gente muito tempo. Depois eu falei, chega de estressar as pessoas, chega de estudar gente em situação de estresse, deixa eu tentar fazer o contrário. Então a minha formação acadêmica ela é muito voltada para entender a relação dessas emoções, dessas respostas de defesa, que tem a ver com estresse, e como isso impacta a nossa saúde, como isso impacta a nossa performance. Foi No por aí que eu trabalho. segui, né? E aí, no final, já da formação acadêmica, eu recebi o convite de um amigo para empreender. Então, empreendedorismo não foi uma coisa que estava nos meus planos, sendo bem franca, assim, bem sincera. E ele falou assim: olha, eu vou abrir uma empresa, eu acho que você podia ser minha sócia. E eu falei: não, de jeito nenhum. Eu falei assim: estou aqui há 10 anos estudando para seguir carreira acadêmica. Ele falou: não, acho que vai ser legal. E aí tem algumas coisas, né? Eu tive primeiro o apoio da minha família para seguir esse caminho do empreendedorismo. Segundo, eu percebi que a formação científica tem uma sobreposição muito grande com o empreendedorismo, né? Então a gente está sempre meio que olhando a realidade, questionando, vendo o que a gente pode fazer diferente, ou por que as coisas são como são, ou como criar
uma realidade diferente. E aí eu me encontrei no empreendedorismo depois, né? Então eu tenho uma primeira empresa que chama ForBrain, ainda existe hoje, que foi fundada há 15 anos agora. Trabalhava com neuromarketing, que aí foi a minha atuação com marketing. Então, muito na relação dessa empresa atendendo marcas e na relação das marcas com os seus consumidores, com os seus compradores, né? Na comunicação com os espectadores. Só que o Em cima de exercício, produto, né? produto, exatamente, Embalagem, comunicação, exatamente. percepção de marca. As peças de comunicação, percepção de marca, tudo isso, mas usando a resposta fisiológica do cérebro, né? Sim. Como é que muda a atividade cerebral, como é que muda o batimento cardíaco, esse tipo de padrão que você pode analisar como se fosse uma pesquisa de mercado. Mas ao invés do relato verbal, né, do que a pessoa responde, Minha você expõe ela a percepção. uma situação e vê como ela reage automaticamente àquilo, e isso te dá um direcionamento, né, das respostas da pesquisa, se vale a pena seguir por um caminho ou outro, no desenvolvimento de um produto, ou se uma campanha gera o impacto que se espera ou não. E nessa experiência, a gente chegou a ter 25 pessoas na equipe, e como especialista em estresse, era inaceitável ter um ambiente que estressasse as pessoas, né? Então, para mim era difícil não usar na minha própria liderança esse conhecimento que eu tinha na gestão das equipes. E eu fui percebendo que isso tinha um reconhecimento, que isso tinha um espaço, que isso chamava a atenção de outras pessoas, de parceiros, de fornecedores, até de clientes. E aí é que eu me dei conta de Isso há quantos que anos atrás? Pra gente isso entender o agora quanto que já o faz mercado já começou a uns 10 perceber. anos. Há 10 Uns anos já 10 se anos. via valor nisso, Isso né? começou a chamar a atenção. O que você faz aqui que é diferente, né? Uhum. E eu falei, poxa, eu acho que tem lugar aí, tem mercado, né? Então eu Uhum. posso não só atender a relação da marca com o seu público externo, mas talvez eu possa atender essa marca na relação com o público interno. E aí, com a Thaís, que era minha sócia também, né, na ForBrain, que foi a primeira empresa, eu e ela, a gente decide abrir a Nemesis, que é onde eu estou hoje, a empresa de consultoria que eu tenho, que é uma empresa que agora se dedica à neurociência organizacional. Então, é para trazer esse conhecimento num lugar muito de consultoria, né, ou de pesquisas que são feitas a partir de instrumentos psicométricos, são questionários, né, para a relação das pessoas com a marca, mas do lado de dentro, né? Então, assim, o colaborador, o trabalhador, como é que a gente vai direcionar a liderança, cultura, comunicação, criar espaços saudáveis, como é que a gente usa esse conhecimento a favor do próprio ambiente de trabalho e dos processos, né? E aí eu sempre digo isso, se você pudesse olhar para as pessoas da forma como eu olho, o que que você faria diferente com o seu conhecimento? Então, muito do meu papel, né, tanto na relação da marca com o consumidor, quanto na relação da marca agora com o seu trabalhador, eu entendo que o meu lugar é esse, transferir esse conhecimento, transferir esse olhar, dar orientação, né, aplicar o conhecimento que a gente tem e com isso ter resultados que sejam mais significativos para todas as pessoas envolvidas. É um pouco rapidamente a É minha bem complexo, trajetória. mas é incrível, porque assim, inclusive já tiveram aqui, né? Acho que eu comentei com você, algumas pessoas especialistas em RH e que são Uhum, empreendedoras, né? Vendem para o B2B. E a gente acaba entrando em alguns assuntos mais específicos e, em geral, esse tipo de trabalho é muito voltado para mediação de conflitos, desenvolvimento de uhum, liderança, de times e tal, mas acho que você traz uma camada muito estratégica que é a neurociência, né? Então, uhum, como de fato todos esses você consegue, entendo eu, uma leitura muito clara de comportamental que significa os uhum. vieses, né? Que a gente vai falar Isso, quais aqui, padrões, né? conscientes e tal. Então, fica mais claro, muito tecnicamente, muito cientificamente, a tradução de uma Uhum, cultura, né? Então, sim. acho que isso é um diferencial incrível, assim. Eu fiquei muito admirada, assim, com o Uhum, trabalho. Acho que é muito legal, pode ajudar muita gente aqui hoje. E aí eu queria começar, Ana, entendendo assim, para a gente entender um pouquinho de contexto, de mercado, por isso que eu perguntei uhum. um pouco de quando que você Do acha que tempo, né? começou, né, essa Uhum, percepção, assim, porque a gente até conversou, né? Já existe conhecimento, já é provado, sim, né? já Já tem existem bastante tempo. muitas pessoas que estudam neurociência e tudo mais. Então, as relações humanas, né, impactam sim, né, em muitas coisas. É, mas eu vejo que é um movimento que começou a se dar de fato valor, ou tentar se aplicar de fato, Uhum, de forma mais recente. Então, assim, o que você vê de diferença quando você estava na Forbrain, que você avaliava cientificamente uhum, essa relação com o produto, né, uma percepção de marca, ou seja, na minha visão, algo mais tangível, no uhum, sentido de, cara, é aplicado ao produto, né, no fim vai resultar em uhum, venda e tal. E uhum. como que é hoje essa relação entre as pessoas dentro de uma empresa, ou seja, o quanto que as pessoas começaram a valorizar isso para dentro e o quanto que você precisa provar isso com dados, o quanto que você precisa trazer ali a prova para que de fato elas não só
entendam, mas acreditem que, cara, faz muita diferença sim no teu resultado Sim. final, né? Como que você vê essa mudança, você que viveu Dois, duas né? entregas né, diferentes, assim. Eu acho que quando a gente fala de pesquisa, né, a pesquisa em si, ela tem um pragmatismo. Então, tem um gráfico, tem um resultado, tem um maior, tem um menor. É difícil ir contra aquilo, né? Mas é claro que você tem uma adesão maior ou menor à pesquisa. Então, acho que um desafio. Neuromarketing é uma área onde você tem mais empresas ou mais fornecedores, então ela é mais antiga nesse lugar de Uhum. aplicabilidade para o mercado do que neurociência organizacional, que é uma coisa que vem crescendo mais recentemente. Então, vou dizer que tem mais tradição, é mais comum você ouvir falar, ainda sendo uma coisa nova, né? Mas tem um ponto aqui, que é que você executa essa pesquisa, entrega essa pesquisa, analisa, não tem muito espaço para debate. Existe, sim, uma resistência com relação ao quanto a gente precisa investir em pesquisa de mercado. E aí, Uhum. para todas as abordagens de pesquisa, mesmo quali, mesmo quant, né? A pesquisa tradicional, que a gente diz, a gente não tem na América Latina, no Brasil, pelo menos não tinha quando ainda estava atuando nesse mercado, uma tradição muito grande de investir em pesquisa. Então, as pessoas confiam muito no feeling, vou dizer assim, né? Uhum. Ou confiam muito na opinião individual, na conversa que eu tive com Eu três, acho que tem quatro. outras tretas para resolver antes, e isso é Não coloca recurso isso é a nisso. cereja do bolo, não acham que é Isso, tão crucial. E exato. assim, eu que vi de empresas grandes, a gente usava muito, eu vejo que, cara, muda toda uma Muda tudo. decisão, muda uma rota inteira, né? As pessoas acham que né, uma coisa é um plus. O dia É que um eu nice estiver to nesse have que fala, nível, né? Bom, aí sim eu invisto. E não, tem que investir não. cedo, porque é onde vai fazer toda a diferença pro teu É negócio. o contrário, é o quanto você perde de dinheiro seguindo Uhum. caminhos que não vão trazer retorno, né? Então, a pesquisa, independente de qual, ela te ajuda a ter precisão e eficiência. Mas ainda assim, a gente vai esbarrar numa questão, que eu acho que é a questão que você vai também identificar na neurociência organizacional, que eu gosto de dizer que é o que a gente bota na caixinha do fator humano, né? Então, quando a gente entrega, quando a gente está negociando um serviço ou um trabalho de inovação que traz neurociência como aplicação, a gente precisa desmistificar a expectativa do ser humano como um ser majoritariamente racional. Então a gente aprende lá na escolinha, né, que o ser humano é o único animal racional, é isso que nos diferencia dos demais animais. É verdade. A gente tem de fato uma capacidade cognitiva racional diferenciada, mas a maior parte do processamento cerebral é inconsciente, é automático, né? Vem das suas emoções. E eu percebo agora já com 15 anos atuando com grandes empresas, oferecendo serviços de neurociência aplicada, que existe quase sempre um momento onde você vai ter que vencer esse confronto com esse ideal da racionalidade. Porque se eu defendi que um produto é bom, se alguém criou uma campanha que faz sentido para quem criou e para quem ouviu ali, aquela amostra pequena, né, super enviesada, é lógico que ao lançar no mercado vai dar certo, né? Uhum. Se eu conseguir resultados agindo dessa forma, é lógico que as pessoas têm que seguir como eu quis ou como eu fiz. Que aí a gente está enveredando por neurociência organizacional. Uhum. Ou seja, esse apego que eu tenho na racionalidade, ele cria uma limitação para aceitar o comportamento humano como ele realmente é. Aonde eu tenho que admitir que talvez o que eu acho que faz sentido é lógico, não faça sentido para o meu público, né? Ou aquilo que estava subentendido para mim fez falta na hora de orientar a minha equipe. Então, essa parte do inconsciente, quando a gente não dá peso para ela, a gente negligencia a importância que ela tem no dia a dia, seja para compra, seja para gestão de pessoas, seja para comunicação. Então, esse é um confronto que neurociência aplicada enfrenta, que é que você está sempre falando com alguém e esse alguém também tem vieses, né? Também vai carregar aí uma expectativa a respeito de qual é o certo, qual é o errado, para onde a gente tem que seguir. Então, trazer a questão da referência da neurociência, dos artigos, dos estudos, eu acho que ajuda a vencer essa resistência natural, que é admitir que a gente é mais irracional, né, instintivo, intuitivo do que talvez a gente gostaria que fosse, e isso cria um limite para você oferecer serviços. Quando você sai da pesquisa e vai, né, eu também faço pesquisa, né, mais psicométrica, ou vai para a parte de consultoria, treinamento e desenvolvimento, de certa maneira, trazer evidenciação científica ajuda a baixar essa resistência. Então, eu senti mais facilidade, vou dizer assim, de oferecer serviços em neurociência organizacional do que neuromarketing, porque eles estão ali mais. Tem um fluxo de demandas, é muito comum treinamento de liderança, é muito comum questões de comunicação. E a neurociência entra com uma forma diferente de fazer tudo isso. Uhum. E a evidência científica Fim da prova. quando você vai lá e fala, olha, isso é assim, porque o cérebro funciona dessa maneira e dá exemplos da vida real das pessoas, elas baixam a guarda. Então, os feedbacks que eu tenho, inclusive de clientes, é que
trazer neurociência como uma abordagem de treinamento ajudou a abrir a liderança para essa perspectiva dos aspectos emocionais, irracionais, inconscientes, que estão ali no dia a dia, dando Porque trabalho. você traz algo muito embasado, né? Porque aí você embasa. Porque o que eu sinto a minha dúvida, né, o que eu trouxe era no sentido assim, puxa, neuromarketing é uma coisa tão estabelecida, as pessoas acreditam, porque no final te traz resultado, te mostra de fato impacto no teu negócio, e por que que elas ainda não acreditam tanto, talvez não esteja empregando a melhor palavra, mas não tem tanta percepção do quanto essa relação humana também vai impactar no seu resultado, né? Então, assim, cuidar Cultura, disso, né? dessas relações humanas e tal, que a neurociência já prova muito, né? Então, assim, você entende que essa... e aí você falou, pô, neuromarketing já está super estabelecido e neurociência organizacional nem tanto, né? Você tem mais oportunidades hoje, mas é uma coisa que é mais recente, né? Então, por que que ainda não é tão disseminado, tem tanta percepção, uma boa percepção dos líderes, dos donos de negócio? Você acredita que seja uma questão cultural ou é uma questão de resistência mesmo? Tipo, cara, eu tenho uma dificuldade, então não vou me abrir para isso. Ou você acha que é uma falta de conhecimento, desconhecimento mesmo? O que você entende que ainda existe uma barreira que por exemplo, o neuromarketing já não tem mais, né? Já é Eu acho que é uma questão de fronteira cultural mesmo, de transformação cultural, né? A gente, nessa perspectiva da racionalidade humana, a gente criou um espaço que é o espaço de trabalho, que é associado especificamente à racionalidade, né? À produção. Então a gente falou assim, olha, aqui é da porta para fora são os seus problemas, né? Aqui é trabalho. Aqui é uma relação pragmática. Então, quando a gente acreditou nessa cisão, né, entre vida pessoal e profissional, entre lado racional e lado emocional, a gente criou agora uma dificuldade de admitir, vou dizer assim, ou de reconhecer que não tem porta. Eu falo, não tem uma porta separando os aspectos emocionais e deixando elas lá do lado de fora. Você tem, mais ou menos, uma capacidade de autocontrole nesse sentido, né? Algo a ser treinado. Mas que num universo de ansiedade, de estresse, de pressão, fica bem prejudicado, inclusive. Então, eu acho E a que pandemia foi crucial para tirar esses deixar isso, limiares, exatamente, né? deixar isso Até porque bastante você falou claro. daqui a pouco, você estava dentro de casa fazendo uma call, né? Um vídeo com as pessoas, com o Sim. seu filho, você tem que falar para sua funcionária, enfim. Né? Não, a vida, né, teve um choque, né, das realidades. Tudo misturou. Tudo misturado. Então, acho que tem essa alienação, vou dizer assim, entre o que é do universo do trabalho racional, pragmático, objetivo, e aquilo que é da casa, que é emocional, que inclusive vai ser relacionado culturalmente a mulheres, né, ao gênero feminino. Tem várias questões aqui. Ela fez com que a gente não aprendesse a lidar com esses fatores. Então, conhecimento tem, estudo tem, mas eu não sei lidar com isso, né? A gente tem baixíssimo letramento emocional. Eu não sei reconhecer o que eu sinto. Eu não sei reconhecer o que você sente. E eu, mesmo que eu reconheça, eu não sei lidar com essa necessidade. Quer ver? Muitas vezes a gente vai fazer treinamento de liderança, e a liderança vai falar assim: não, mas eu não tenho como resolver essas questões. Tão angustiado quanto o colaborador, né? Fala, mas não precisa resolver, precisa reconhecer. Não é para você resolver. Então você vê que é tão angustiante lidar com a emoção do outro e com a própria que a pessoa ela se fecha. Então eu acho que tem uma coisa de cultura, de desconhecimento de coisas que a gente de fato aumentou em conhecimento mais recentemente, né? A tecnologia teve que evoluir para entender mais sobre isso. Ficava muito no campo da subjetividade e esse campo ele tem aí, né, uma resistência, tem um preconceito, né, cultural. E agora, com a neurociência, você vai trazendo e vai mostrando, não, olha, é assim mesmo, tem um processo, tem um padrão, tem uma ativação cerebral, e não tem como fugir disso, vamos lidar com isso. Então, acho que tem um período de adaptação. E tem um outro fator, que é o quanto as empresas investem no trabalhador, né? A gente está mudando a maneira como a organização olha para essas pessoas. Por muito tempo ficou num lugar de, né, sistema, referência, recursos, né? A gente fala recursos humanos, né? Então você coloca ali, tem uma troca, de novo, num olhar muito pragmático, e hoje você já entendeu. Hoje não, há algum tempo. Mas isso vem ganhando peso de que não, tem que investir nessas pessoas, tem que investir nesse ambiente. Pessoas é um ativo importante. É um ativo importante e tem formas de investir, né? Isso tem fases. Você começa a pensar em ergonomia, você começa a pensar em saúde, aí vem a laboral, né? Você começa a pensar em orientação relacionada à alimentação, você, né, e troca os snacks ou começa a oferecer ali um lanche mais saudável. Você começa a dar um apoio psicológico como benefício.
você começa a ter um ambiente, uma cultura favorável, né? Já que reduz risco psicossocial, que é uma questão que está muito em voga, que cria um espaço de inovação. Então, eu sinto que o conhecimento que está disponível já há algumas décadas está chegando e essa resistência cultural de não olhar para o que é do humano ou de achar que não cabe no ambiente de trabalho essa relação, como se a gente pudesse perder aqui um limite, né? Ela está se acomodando. A gente está aprendendo a lidar com esses aspectos emocionais. E sabe o que eu sinto, Ana? Que assim, no fim, eu acho que quando tinha todo esse conhecimento, e essa obrigatoriedade de você olhar para dentro, a gente não tinha maturidade emocional para reconhecer e perceber e elaborar tudo isso, Sim. sabe? Eu acho que a pandemia foi tão importante, assim, no sentido de eu faço muita pesquisa para montar minhas estratégias. Por vários, né, mercados diferentes, eu já vi. Toda essa área de bem-estar, de vida equilibrada, eu não estou nem falando de exercício, tá? Que Não. também, mas estou falando uma questão de vida equilibrada, de equilibrar uma terapia e uma vida melhor, seja alimentação e tudo mais. Ganhou uma importância absurda por todo o estresse que a gente passou, mas acho que o brasileiro, né? Enfim, os seres humanos passaram a entender que, na marra, que era importante olhar para isso. E aí, quando ele tem que olhar para isso, ele começa a ter mais recursos para perceber o quanto isso, puxa, isso impacta pra caramba na minha empresa. Exato. Isso impacta pra caramba na minha relação, na minha convivência e, no fim, no meu resultado, né? Então, eu acho que talvez respondendo um pouquinho até eu mesma a dúvida, eu acho que tem uma questão da gente não estar ainda no momento ótimo, preparado para perceber e entender a profundidade de todo esse conhecimento que já existia, assim. Sim. Então, quando você fala, né, puxa, às vezes o líder, ele não precisa resolver, ele precisa só reconhecer. E existe muito terapia isso, né? O primeiro passo é você entender seus desafios, suas superações, né, suas crenças e tudo mais. E talvez quando você perceba, já é o início de mudança, sem você fazer efetivamente, processualmente, nada. Só de você entender e perceber, já muda. E aí, talvez, sinapses, enfim, né? Questões aí que você naturalmente já vai transformar a forma como você enxerga, se percebe diante de algo que você entendeu que você tem, né? Uma dificuldade. Então, talvez o seu liderado só queira que você perceba, que você reconheça, que você entenda. E talvez não vai ter uma fórmula mágica como você lida exatamente, mas isso já certamente pode ser mais catártico, que vai fazer uma mudança e ter um impacto, né? Acho que a gente está nessa fase de ganho de consciência que eu gosto de falar. Você está entendendo e está aprendendo a reconhecer as coisas no dia a dia. Mas ainda tem um gap importante que é como é que eu mexo no inconsciente, né? Então também tem isso. É mais fácil lidar com o processo, né? Lidar com entrega do que lidar com um comportamento. O comportamento tem uma dificuldade da gente de dar contorno, de medir, é de uma natureza mais imprevisível, vou dizer assim, né? A gente fala, o ser humano, né, não é uma ciência exata. Então, assim, isso acho que também é uma dificuldade. A gente está muito acostumado, é muito mais confortável lidar com as questões pragmáticas na relação do trabalho do que com as relações. Porque tem um jeito de resolver, né? Tipo assim, uma questão prática, eu vou lá e resolvo. Tá no meu controle. Uma questão do autoconhecimento, do autoconsciente, né? Do inconsciente, aí é buraco mais embaixo. Né? Mas é possível, né? Acho que um dos grandes ganhos é a gente conseguir agora traduzir tudo isso em rotinas, em atitudes, em ações. Que é isso, não precisa resolver. Vai lá e ouve, né? Já é um princípio enorme. Já significa algo. Então, acho que quando a gente vai conseguindo fazer, inclusive esse depara do que é aquilo que já leu, já viu o livro, já viu documentário, tudo sobre o assunto, mas não sabe como aplicar. E por que você acha que tem essa lacuna, assim? Você que, né, estudou sobre estresse, sobre resiliência, viés, porque existe muita informação, e por que você acha que a prática é tão desafiadora? Porque é inconsciente, né? É como eu falar assim, você quer andar de bicicleta, mas não adianta eu te explicar, eu nem consigo, né? Então eu quero ser mais empática com os meus liderados. Mas por mais que eu leia e veja filmes e seriados que explicam o que é empatia, documentário, eu não sei como fazer. Então, o processo inconsciente, ele é de uma natureza inacessível, né? Então, o que a gente faz é reconhecer padrões que estão relacionados àquilo. Mas é mais custoso, eu vou dizer assim. Em termos de mudança e aprendizado, é mais custoso. Você pode querer uma coisa,
saber o que você tem que fazer e mesmo assim não fazer. E é bem simples, né? Então você sabe que tem que se alimentar melhor, sabe que tem que dormir bem, sabe que tem que beber 2 litros de água todo dia. E eu pergunto, mas estamos fazendo, gente? É, Não, necessariamente, né? Então você sabe, você quer, todo ano novo está na sua listinha de objetivos e não necessariamente você faz. Então é isso, tem um gap entre a intenção, né, e a ação, que é sabido, são circuitos cerebrais diferentes e exige de você um exercício, uma prática que se assemelha muito a uma mudança de hábito. Você vai tentar, vai aprender, vai tentar, vai aprender, vai tentar, vai aprender, até que um dia aquilo se torna naturaliza. automático, naturaliza. E você acha Tá? que, então, o ponto de partida é na gente? Porque, assim, tem que me tornar empático com o meu time. Talvez você tenha que se tornar mais empático consigo mesmo, né? Talvez você tenha que ter aprendizados e reconhecer, né, fragilidades, crenças, questões em você mesmo para você daí estar apto para reconhecer nos outros. Será que tem um processo também Uhum. na liderança muito de autoconhecimento para você conseguir liderar da melhor forma, né? É, o modelo da inteligência emocional traz isso como pressuposto, né? A gente está falando de reconhecer no outro, isso depende muito de um processo de espelhamento. Então, como é que eu reconheço o outro, né? Como é que eu enxergo em você alguma coisa? Porque eu simulo no meu cérebro o que você expressa. Isso é a base do processo da empatia. A gente fala da empatia nesse lugar muito romântico, né? Da empatia. Você tem que ter empatia, tem que concordar comigo. Eu falo, empatia não é sobre concordar, empatia é sobre reconhecer, entender, né? Por quê? Porque eu consigo reconhecer o que você expressa, ou imaginar, inclusive, o que você diz, a partir daquilo que eu simulo, que chega de você para mim, e eu simulo nos meus circuitos, como se eu estivesse vivendo aquilo. Que a gente chama de Uhum, neurônio espelho, inclusive, uhum, né? uhum. Então, esse processo de espelhamento, de sincronização cerebral, que se descreve muitas vezes, é o que permite entender o outro. E aí vem o que você está falando. Mas se eu desconheço esse fenômeno, Uhum. se eu não entendo, Nunca vi, porque às vezes não precisa exatamente viver, mas você precisa ver. eu não reconheço. Aham. Quando eu trabalho em mim, quando eu penso como é que eu me sinto nessa situação, por que que eu reagi assim, o que que significa isso, da onde vem, que é o trabalho do autoconhecimento, eu ganho mais entendimento dos meus processos e fica mais fácil no espelhamento achar no outro. Então, de certa maneira, trabalhar em você ajuda a entender o outro. Sim, quanto mais você conhece das emoções, e isso significa analisar em você mesmo como é que essas emoções aparecem, que elas aparecem, né? Você tem um coração que acelera, você tem uma boca seca, você tem uma agitação, elas têm sinais. As emoções não são Uhum. coisas etéreas voando ao nosso redor, né? São respostas físicas. Se você percebe e consegue fazer uma boa leitura disso, você começa a perceber os sinais que os outros te passam com mais refinamento. Então, não é tanto no lugar de, por exemplo, se perdoar, ainda que eu acho que essa é uma prática interessante, mas no lugar de entender o que que você sente, quando você sente e como você lida com o que você sente, para que você possa entender o que o outro sente, quando ele sente e como você lida com o que o outro sente. Faz sentido? Super sentido. Não, é legal porque você traz tudo muito embasado Da onde cientificamente. vem E, isso, né? então, assim, tipo, cara, eu sinto assim. Então é mais fácil de você, bom, pra mim, pelo menos, que Aham. gosto de uma tecnicidade, eu acho mais fácil de eu, cara, entendi. Puxa, Agora faz sim, todo agora sim. Isso. sentido. Então, acho que, né? E no fim, assim, a gente vê muitas questões práticas, né, Ana, nas empresas, assim. Então, gente, meu filho está no estúdio hoje, não reparem, se, Temos se convidados. vazou, temos convidados. É, mas a gente vê muitas empresas, assim, saúde mental, um Uhum. tabu, né? Sim, Então, tipo, caramba, como lidar, como quando joga isso na mesa e tal. É, mas por que que você sente que elas temem tanto essas questões? Em que sentido, assim? Tipo, cara, é, se eu tenho uma questão de saúde mental, às vezes pandêmica, né, numa uhum. estrutura e tal, numa organização, por que que é algo que existe tanto esse choque, fica algo tão temido, quando na verdade é um sintoma que, cara, tá impactando meu resultado e eu deveria Sim, estar com unhas e dentes querendo resolver e não porque eu já vi muitas vezes hum. as empresas quererem meio que botar embaixo do tapete, uma pessoa sai de Sim. licença por burnout, Hum. tipo,
demora pra caramba pra falar que foi por causa disso e Sim, minimiza a sim. situação e tal. Quando, na verdade, era melhor, tipo, cara, vamos encarar que existe Resolve. essa situação e vamos tentar resolver, porque Sim, vai impactar no meu resultado. sim. Então, como que você enxerga, assim, nessas questões práticas? Tem muitos fatores aqui. Primeiro, que foi o que eu falei, né? Tem um aspecto que é cultural. Então, por exemplo, as questões ligadas à saúde mental são tabu na América Latina inteira, né? Nem só Brasil. Então, eu olho para isso como um lugar de fragilidade do indivíduo, né? E nesse sentido, eu vou dizer assim, olha, é você que tem um problema. É você que não deu conta. E você vai ver dentro das empresas um discurso que tem duas vertentes. Um é a pessoa não querendo admitir, ou não querendo admitir mesmo, de reconhecer que tem uma questão, ou se ela reconhece, ela não quer falar. Então é muito comum, principalmente Parece uma liderança, fragilidade, né? isso, porque eu não quero Fraqueza. mostrar que eu sou fraca, que eu não dei conta, que eu não consegui lidar com essa realidade. Nesse sentido, a gente acaba tendo subnotificação, a gente não sabe, né? As pessoas não falam. As pessoas tiram 1, 2 dias de folga ou tira férias para resolver burnout, que não resolve, tá? Que fique bem claro, não é férias que resolve burnout. Não é uma questão ligada a cansaço apenas, ainda que o cansaço seja bem característico. E aí a gente não sabe. Esse é um ponto. O outro ponto é que nessa cultura a gente coloca muito no indivíduo. Por isso que as pessoas não querem se expor. Mas eu vou dizer assim: o que é que eu vou ouvir? Vou ouvir coisas assim. Não, mas é porque o fulano tem uma questão pessoal. Não é o trabalho, é uma questão que tem em casa. Uhum. De novo, cadê a porta que definiu? Claro que tem variáveis que vão gerar uma sobrecarga emocional que são de origem pessoal. Isso vem para o trabalho, quer queira, quer não. Dificilmente é a única. Então, quando a gente fala hoje, inclusive, dessa atualização da NR1, né, de você colocar as questões de risco social como parte do monitoramento, né, e da atuação que a empresa tem que ter para preservar a saúde dos trabalhadores, é porque a gente já entendeu que o buraco é mais embaixo, que isso tem um peso significativo e que no trabalho tem muitas variáveis. Então, eu preciso olhar para esse ambiente sem o estigma de que a culpa é da pessoa e sem o julgamento de que essa pessoa é fraca. Porque sempre foi assim. Porque a gente tem isso, né? Não, Uhum. mas sempre foi assim. Eu não tem mimimi, né? A gente fala assim, é Ainda muito mais a nossa mimimi. geração, né? Total. Exatamente. Então, tem aqui um conflito de percepção sobre as gerações, que não é à toa, aonde o conhecimento sobre saúde mental e saúde emocional se desenvolve, as pessoas se apropriam, as novas gerações confrontam a realidade, as pessoas que vêm de gerações mais tradicionais, não todas, nunca é uma regra o que eu estou falando aqui, lembrando isso, mas que tiveram uma trajetória aí, às vezes, com mais sofrimento, que tiveram burnout várias vezes. Você vê gente que se orgulha de ter tido burnout 2, 3, 4 vezes e ter voltado. Mas tem Uhum. uma questão aqui, né? Com o que a Uhum. gente está lidando? Então, poder desmistificar um pouco tudo isso é necessário para a gente atuar sobre um fator que é inconsciente, que a gente não vê, com algumas aspas, que por muito tempo não se mediu e que a gente julgava que era do indivíduo, que era frescura, que era mimimi, e ninguém fazia nada a respeito. Mas quando isso é um padrão num grupo, quando o turnover aumenta, quando o afastamento médico aumenta, quando as pessoas começam a ter, de repente, né, uma questão de saúde, significa algo. E quando chegou nesse ponto, que é uma outra crítica que eu trago, quando a gente vê as questões de saúde, a gente já está lá na doença. Uhum. A pessoa já foi parar no hospital, já teve um surto de burnout, já tem ansiedade, já Uhum. tem afastamento, já tem turnover, já tem presenteísmo. Antes disso, tem conflitos, tem perda de performance, né? Tem baixa colaboração dentro dos times, tem perda de engajamento e tem inclusive sintomas físicos, dor de cabeça recorrente, aumento do consumo, por exemplo, de algumas substâncias, então vai beber mais, vai fumar mais, aumento no uso de remédio para dormir, aumento no uso de remédio para lidar com ansiedade. Então você vai vendo que tem coisas que vão se agravando e que se a gente estivesse monitorando lá do início, levando a sério isso, entendendo que essa resposta é uma consequência de certas relações, de uma relação com esse ambiente, com o trabalho, inclusive entre as pessoas, antes das pessoas ficarem doentes. Antes de elas saírem, a gente tinha mitigado. Então, acho que o fato de ter uma cultura que negligencia isso, que trata isso como tabu, e que ainda coloca muito na conta do indivíduo o que acontece, impede a gente de ter ações mais efetivas e mais eficientes. E a gente fica numa de, já vi também, né? Assim, essa pessoa tem uma questão, pois ela passou por O uma tempo perda, ou tá todo. se separando, não sei o Uhum. quê. E mais ainda, do tipo assim, cara, essa pessoa tá contaminando o time.
tá Sim, contaminando o resto. Aí todo o time fica mimizento. Então sim. tem umas coisas também que você vê, cara, porque se alastra, assim, olha pra você, né? Olha pra aqui pra dentro, assim. Então, quando você fala de turnover alto, né? E o quanto que isso acaba impactando ali. Quando que o líder, né, percebe que o resultado de uma equipe, um turnover alto e tal, deixa de ser uma questão técnica e passa a ser uma questão emocional, né? Como é que ele entende, como é que ele percebe que, de forma prática, que, cara, tenha algo muito mais profundo aqui do que só uma Hum. questão técnica que está impedindo o time de chegar onde a gente quer, né? Sempre tem uma questão emocional. Sempre vai ter, porque não é negociável que isso não aconteça. Então, digamos que seja uma questão de origem técnica ou de recurso. Então, eu já fiz uma pesquisa com um grupo que tinha um turnover alto e tentava entender o que estava acontecendo, uma empresa com 100 pessoas, e falava assim, não, as pessoas dizem que é uma questão salarial, mas não Uhum, é porque a faixa de salário está dentro da média de mercado, as pessoas não ganham mal. Em outros casos, já vi também, falar assim, a gente trabalha muito e a pessoa, todo mundo sai às 5 da tarde. Você fala assim, não estou entendendo. Então, a uhum, queixa, ela vem de um lugar. Quando a gente foi ver, faltava recurso. A liderança não dava feedback, não tinha um bom relacionamento com a liderança, mas não tinha tempo para a liderança uhum, desenvolver as equipes e os recursos eram ruins, literalmente, equipamento, maquinário, uhum, sistemas uhum, ruins. uhum. Então, a pessoa não conseguia produzir. Ela dizia uma coisa, mas a origem era outra. Tinha a ver com o aspecto técnico, mas qual que era o impacto? Engajamento, turnover, né? Então, sempre tem uma variável emocional. Por que que eu digo isso? Porque a liderança, ela tem que considerar isso parte da equação. Uhum. E ela tem que entender qual que é a origem do problema emocional. Como é que ela vai perceber? Clima é algo que a gente sente, né? Tem medida, tem questionário, tem pesquisa, é importante. Quanto mais sensível for essa pesquisa, mais fácil você localiza o problema. Mas clima a gente sente. Uma liderança que não está em contato com as suas equipes, não sente. Então, se você é uma liderança que está o tempo todo se relacionando com os pares para cima, o que é importante que se faça, mas você não tem tempo com a sua equipe, você não conhece as pessoas da sua equipe, você não sabe o que elas estão vivendo, você não sabe como elas percebem a relação com o trabalho. E as reuniões que são feitas lidam diretamente com a entrega, fez, não fez, meta, você não percebe o clima. Com muito custo, quando a coisa fica mais intensa, começa a perceber pessoas que não falam na reunião, pessoas que não tiram dúvida, as pessoas que não abrem as câmeras para quem está no online, né? Atritos, perdas recorrentes de prazo, erros bobos em coisa que. Mas por que errou? Coisa simples. Então, quando você começa a perceber um silêncio, quando você começa a perceber uma resistência a algo que não faz nem sentido, principalmente, poxa, mas cismou com isso por quê? Né? Tá com uma cara feia todo dia. Você fala, o clima é uma coisa a ser percebida. Se você está convivendo, quanto mais você tiver tempo com a sua equipe, mais fácil é você reconhecer que ali tem um comportamento que é diferente do comum. Que aqui tem uma coisa acontecendo, mesmo que eu não saiba o que que é. Esse é quando você processa esse ambiente, o seu cérebro faz o trabalho dele, ele percebe que algo acontece, e isso é um reflexo emocional, e aí você vai na conversa, nas reuniões de um a um, fala assim, poxa, eu senti uma coisa, estou sentindo que você está errando muito essas coisas, e você não é assim, por que que isso está acontecendo? O que está acontecendo? Como é que você está se sentindo? Me diz o que está acontecendo com você e de que forma eu posso te ajudar. Ou numa equipe, gente, a gente não fala, ninguém fala nada, o que está acontecendo? Então, é quando você aproxima e abre um olhar mais investigativo, é que as pessoas começam a dizer o que está acontecendo, por que está se sentindo assim, que treta que está acontecendo dentro da equipe, e aí você acha o problema. Então, a resposta emocional está sempre presente, ela é sintomática desse ambiente. A capacidade de leitura vai te ajudar a saber se é uma questão relacional, é uma questão contigo, como liderança, é uma questão ligada à infraestrutura, recurso, carreira e benefício, enfim, coisas assim. Então, você tem que localizar o problema para resolver, né? Total. E acho que agora que você tocou nesse ponto mais prático, vale você contar um pouco das três camadas que são Ah, sim, baseadas no seu legal. trabalho, porque acho que é algo que vai deixar ainda mais claro esse exemplo Isso, né? prático que você trouxe, né? Eu não vou nem trazer o spoiler. Então, vou explicar, né? Então, conforme a gente estudou, então, né, comportamento humano por muitos anos, e a gente sabe que tem essa relação do inconsciente com as condutas e com o que acontece, né? Então, as emoções que por muito tempo ficaram alienadas dessa discussão, e lá daquela porta para fora, nessa porta que a gente criou,
elas são, na verdade, o grande centro de tomada de decisão no cérebro. Então, a gente olha para a emoção como o colorido da vida, que a gente ouve falar. E tá tudo bem que seja assim. Mas, no fundo, você tem emoção para garantir que você reaja da forma mais adequada para aquela situação que você vive, para que você garanta a sobrevivência desse organismo. Então, as emoções estão aí para garantir a sua sobrevivência. Existe um repertório enorme de emoções, de recursos possíveis, mas elas movem o seu comportamento. Na neurociência, emoção e motivação é a mesma coisa. São dois termos para descrever o mesmo sistema, grandes sistemas, que movem o comportamento humano. Então, quando a gente fala de ação, decisão, eficiência, performance, aquilo que se faz, inclusive no trabalho, isso passa pela emoção. Quando a gente começa a atender os clientes, né, com neurociência organizacional, a gente percebe que as empresas monitoram bem o que a gente chama de primeira camada, né, na Nêmesis. A primeira camada são os KPIs, os indicadores. É a pesquisa de clima que diz que tem alguma coisa que, em relação à liderança, é o aumento do turnover, é um número maior de afastamentos por questões de saúde, o atraso nas entregas, né? É a meta batida, não A meta batida, não batida. 70%. Aqui estão os números, né? Uhum. Só que para a gente entender da onde vem os números, eu falo assim, então eu preciso de alguém que resolva esse número. Sim, mas da onde vem o número? O que leva a esse número? Tem a segunda camada. A segunda camada tem a ver com um conjunto de condutas, comportamentos, ou seja, a maneira como as pessoas agem nesse ambiente, nessas relações, que justifica aqueles resultados, tá? Então, digamos que uma variável aqui tem a ver com atraso, com não bate meta, e quando você vai ver, tem muito atrito nas áreas. Quais são os comportamentos? As pessoas não falam, não se conhecem, não se relacionam, mandam mensagens de texto insuficientes para exigir coisas. Então, eu te mando uma mensagem de um jeito, você entende de outro. Quando a gente vê, já tem aqui uma dificuldade de relacionamento. Então, você não tem uma fluidez de comunicação e de relacionamento entre áreas, o que gera retrabalho, o que gera atraso, o que explica por que a gente não está batendo essa meta. Uhum. A segunda camada, ela é observável. Você pode fazer pesquisa, você pode fazer uma anamnese, que é a maneira como a gente aborda sempre os nossos clientes, tem sempre um processo de entender que ambiente é esse, qual que é a cultura, o que acontece aqui, o que a gente sabe sobre esse grupo, para entender quais são os indicadores disponíveis e quais são as condutas que estão acontecendo nessa relação, nessas relações. Quando a gente consegue olhar para isso, a gente agrega, então, esse olhar do inconsciente com a formação da neurociência, que é a terceira camada. A terceira camada vai trazer esse processo do que a gente não enxerga normalmente, mas que explica o comportamento, que vai dar origem a esse resultado. Então, por exemplo, no fundo, as pessoas não têm empatia. Como elas não têm empatia, ela é baixa, ela é reduzida, tem ambientes que a gente descreve como desertos empáticos, né? Onde você tem um isolamento muito grande, uma solidão muito grande, um julgamento muito grande, um medo, uma perda de confiança, uma dificuldade de vulnerabilizar, ou seja, não tem como habilidade a empatia trabalhada e não tem como espaço segurança psicológica. Isso é bem comum nas empresas hoje, tá? Um pouco circunstancial, é uma consequência da dinâmica que a gente tem no mundo do trabalho. Essas variáveis levam a comportamentos individualistas, autocentrados, de muito julgamento, de muito medo de falar o que pensa, que faz com que a gente tenha uma fragmentação da comunicação e que arrasta a sua performance. Então, se eu olho só para o indicador que diz assim, olha, a gente tem aqui esse problema, traz um treinamento de comunicação, talvez eu não dê peso para a importância de trabalhar a habilidade da empatia. Ou eu não dê peso para a importância de que eu, como facilitadora, como treinadora, tenho que criar um espaço de segurança para que as pessoas queiram falar nesse ambiente, para eu treinar a habilidade de empatia, para que elas resolvam os problemas, para que a gente não tenha mais prejuízo sobre performance. Então, quando a gente associa o que acontece nessas três camadas de informação, de indicadores, que eu digo, a gente cria estratégias mais eficientes e os investimentos das empresas são melhores, tem mais resultado. Porque eu não fico só enxugando gelo, né? Eu consigo ter como se fosse uma maior especificidade e entender qual é o processo inconsciente que leva à conduta, que gera o resultado, que não adianta dizer para a pessoa que ela tem que se comunicar, eu tenho que ensinar ela a se comunicar melhor. Não adianta falar que eu tenho que ter segurança psicológica, eu tenho que ensinar essa pessoa a criar segurança psicológica no seu dia a dia. Aí a gente dá autonomia para o grupo, para ele mudar o padrão de comportamento no ambiente e chegar ao resultado que se deseja. Você ficou claro? Não, para mim ficou claro. Acho que a gente tem que ir conversando mais para as pessoas cada vez entenderem mais. E aí, assim, quando você
traz esse processo todo, você diz que então você cria esses espaços para resolver a questão da empatia, a questão da segurança psicológica. É, você entende que é mais assertivo trabalhar o líder para que ele promova esse espaço? Ou é melhor já ir direto no time e tal, e todo mundo participando junto? O que que é mais forte, profundo, para de fato isso acontecer de forma apropriada pela empresa? Porque eu fico com a impressão de que você chega lá e resolve uma questão ali no time, será que isso vai de fato ser entranhado? Como é que é isso, né? Sim, eu sempre trabalho a liderança, dificilmente é só o time, mas quando a gente Ou fala, coisas separadas, né? é, quando a gente fala de desenvolver habilidades, né, treinamento, é muito comum que a nossa abordagem seja passada para lideranças, para que essa liderança tenha autonomia, tenha conhecimento, inclusive faça essa atualização de visão em relação a como gerir pessoas, né? A gente trabalha, inclusive, um modelo que chama liderança biodirecionada, que é gerir pessoas a favor do funcionamento do cérebro delas, né? E não contra, que é o que muitas vezes a gente enxerga. Então, se você entender esse cérebro, você vai ter um direcionamento diferente em relação a ele e uma forma de se posicionar que é diferente também. Então, treinar a liderança tem sempre um impacto muito substancial sobre a equipe. A gente, inclusive, tem resultados mostrando que a gente treina a liderança e a equipe dá um resultado positivo depois, né? Então, é algo que perpassa e chega até os colaboradores, o que é algo muito bacana, assim, no meu trabalho. Mas tem momentos que a coisa já se enrolou de Desgringolou. tal maneira que é quando a gente fala assim, olha, se eu quero treinar a liderança, você pode treinar muita coisa que ela cria como padrão e como forma de comunicar e direcionar uma equipe. Por isso é um dos maiores investimentos que as empresas fazem, não é à toa. Tem um peso muito grande em cultura, Uhum. em eficiência, precisa. Mas tem habilidades hoje que todas as pessoas precisam. Se essa liderança não vai ter tempo ou não vai ter competência de transferir esse conhecimento adiante, vale a pena investir para todo mundo. Então, Uhum. certas habilidades a gente tem descrito como human skills, essas habilidades humanas. Então, a empatia é uma habilidade que vale a pena você investir para todo mundo. Autogestão, que tem a ver com gestão, inclusive de tempo. Como é que eu priorizo? Como é que eu organizo? Como é que eu uso ferramenta de comunicação? Como é que eu mantenho a habilidade da empatia para que não tenha uma sobrecarga de contato, para que não tenha uma ineficiência na rotina? Ela é muito comum e ela gera estresse e ela prejudica a performance e saúde. Então, a gente trabalha muito grupos inteiros. Essas habilidades que eu diria que é um investimento para todos, porque quanto mais gente fizer, mais Uhum. eficiente é a sua E cultura, mais rápido, né? Ficou claro. mais rápido. Uma vez eu fiz um treinamento com o meu time, eu contratei, Uhum. de comunicação não violenta. Tava bem na moda, já Aham, tem sim, uns, sim, sim. não sei, uns 7 anos, 5 anos. E foi ótimo. Tipo assim, Legal. cara, todo mundo É entendendo isso. ali a melhor forma e tal. A gente tinha uma líder acima que imprimia ali Aham, um pace, né? Uma relação assim mais difícil, que a gente se ajudava ali. entendi. Então, eu, como gerente da área, falei, cara, vamos trazer. E ela não quis participar. E a gente fez e foi ótimo. Assim, a gente conseguiu, teve mais skills para lidar melhor, Exato. sabe? Então, tem vezes que, de fato, algo mais, Vale. né, É cirúrgico. mais rápido, né? Quando você pode fazer isso, você tem resultado mais rápido e você cria homogeneidade na sua cultura. E quando tem realmente uma treta, então assim, não, agora degringolou, ninguém tá falando direito com ninguém, é uma briga atrás da outra, as pessoas não se entendem. É A porque intervenção. aí eu chamo de intervenção, porque aí aquela situação, do ponto de vista emocional, social, já está há tanto E tempo. às vezes está tão desgastado que é difícil Exato. você retomar sem uma intervenção, né? Aí você tem um agente externo que vai mediar, e não é exatamente mediação de conflito, mas são processos onde geralmente a gente fala que a gente vai resetar esse grupo, né? A gente Uhum. vai trazer o grupo, vai criar um espaço de segurança psicológica e vai fazer com que essas pessoas entrem nos assuntos que têm que ser trabalhados de forma propositiva e que eles possam se reconectar com algo em comum para gerar propósito e motivação. Então, como se pudesse trazer a Hum. motivação de volta, apaziguar os ruídos de comunicação e sair com um plano, uma lista de acordos de por onde seguir a partir daí. E às vezes a gente acompanha esse grupo para ver se eles se mantiveram estáveis. Então é como se você pudesse só reposicionar emocionalmente o grupo para que ele possa dar sequência e sair desse lugar meio pantanoso que Uhum. mais cedo ou mais tarde a gente Sim, já, todo mundo acho que já chegou em algum momento da vida, né? sim, total. E conta um pouco, Ana, assim, de como é o desafio para um líder, no caso, né, de não estar nesse terreno pantanoso, Uhum. mas de como que no fim
é o que é vivido, é o que é experienciado, é isso que vai tocar as pessoas, é isso que vai engajar, é isso que vai Uhum. motivar. Conta um pouco desse não dito, né? Uhum. Como é que isso acontece na prática, o que não é dito, que não é experienciado. E que sempre está por trás, mesmo quando se o time está bem ou se o time está em conflito, essa é uma variável, né? Nós somos animais sociais. Eu sempre gosto de falar isso e lembrar isso, porque eu acho que a gente, nesse olhar muito pragmático para o comportamento humano, também negligenciou isso por muito tempo. Hoje você tem aí, os estudos estão muito em voga, né? De que o principal fator para você ter uma vida saudável e longeva é a qualidade das suas relações sociais. Não sei se você já ouviu isso, tem das zonas Sim, azuis, sim, tem sim. vários estudos nesse sentido. Isso está claro. Hoje a gente vai falar de epidemia da solidão, o que também está claro, né? Então, nessa fronteira do olhar para o cuidado físico, né, emocional, psicológico, social, a gente vem desdobrando, porque é verdade, essa variável, que está muito conectada, inclusive, com a resposta de estresse, ela vai impactar a nossa resposta física. O seu sistema imune reage de forma diferente se você se sente sozinho ou não, e por isso a segurança psicológica é tão significativo, está tão em voga. A gente precisa criar espaços de pertencimento. E a liderança tem um papel importante na construção desses espaços, construção e manutenção. O pertencimento, a gente, quando fala de propósito, pertencimento, vai muito para esse lugar, inclusive do marketing, de uma frase super bacana que vai para a camiseta e para a parede, né? Uhum. É menos sobre isso, ainda que seja importante que isso aconteça para que a gente possa comunicar quem esse grupo é, e é mais sobre ser visto. Então, quando a gente fala de criar pertencimento, a gente fala de reconhecimento. E reconhecimento tem a ver com você enxergar o outro. Então, uma dica que eu sempre trago, que é muito importante, é cadê o espaço que você tem para conviver, conhecer e lidar com as pessoas do seu trabalho, do seu time, principalmente como liderança. Quando é que você sabe quem eles são, quais são suas ambições, quais são suas necessidades, o que eles estão passando a cada momento, e como é que eles aprendem a fazer isso mutuamente, como forma de gerar essa sensação de grupo e de que não importa o que aconteça, a gente consegue se apoiar. Você comentou agora, né, da CNV e do seu grupo, que é uma estratégia um pouco, olha, vamos aqui criar repertório, Uhum. aprendizado, habilidade para segurar talvez uma situação que é desafiadora para todos, mas que vem como contágio, porque ele acontece quando a gente está todo mundo se bicando aqui dentro. Não, pera lá, como é que a gente sustenta essa resiliência? Então, quando a liderança ela prioriza o espaço na agenda para as pessoas, e ao fazer isso, ela vê essa pessoa, reconhecimento não precisa dar parabéns, né? A gente fala assim, ai, mas eu não posso promover o tempo todo, não preciso dar parabéns o tempo todo. Não pode nem precisa, ainda que não tenha um problema em Uhum. reconhecer boas atitudes. Não é para dar parabéns por algo ruim. Mas reconhecer atitudes boas que você quer valorizar, não há um limite. Não tem nenhum estudo que diga que tem um limite quando você pode reconhecer. Mas reconhecer mesmo é olhar para essa pessoa e quando ela fala, prestar atenção no que ela está falando. E ao fazer isso, entender quem ela é. Isso é reconhecer. Eu me sinto vista por você, eu me sinto ouvida por você, eu sei que você sabe quem eu sou e o que eu preciso, mesmo que você não concorde, mesmo Uhum. que você não possa fazer aquilo que eu gostaria. É aqui que a gente abre espaço para negociação. E eu acho que a pressão que a gente tem hoje sobre o trabalho, a relação com o trabalho, ela vai tornando o nosso tempo muito exíguo. E a comunicação muito imediatista, muito mensagens e trocas rápidas por mensagem de texto, WhatsApp, Teams. E isso tem um limite do que a gente alcança. Então, cadê o tempo de convívio, de compreensão das pessoas com quem você trabalha? Isso sustenta a relação. Se você criar essa relação, o resto você desenvolve. É nessa troca que você conhece para onde a pessoa quer ir. E, portanto, que oportunidade de trabalho você pode dar para ela. Se desenvolver continuamente no trabalho é uma variável fundamental de engajamento. É a mais importante que a gente tem, o que mantém alguém na relação com a empresa por mais tempo. É a chance de aprender e crescer nesse Mais do trabalho. que Mais do aumentar que o salário. vínculo, bem mais. Assim. A gente tem desenvolvimento, sincronicidade de valor, propósito, que tem a ver com pertencimento, Uhum. depois vem salário e benefício. Tanto que a Que discussão de legal. salário emocional vem disso. O que não quer dizer que a gente pode pagar um salário ruim Uhum. e achar que salário emocional, que é o nome que a gente Uhum. deu, supre. Até porque se você der um salário ruim, você traduz que você não valoriza, né, como deveria, como o Exato. mercado valoriza, né? Você Como outros não valorizariam. é uma forma de não conseguir dar Uhum. reconhecimento e o salário e benefício oferece para a gente o que a gente chama de motivação básica. Alimento, saúde, abrigo, são condições não negociáveis. Se eu não consigo ter acesso a isso, eu tenho um risco de vida direto. Lembra que eu falei que as emoções mantêm você vivo?
Então, se você tem um sinal de alerta de que existe um risco de vida, porque você não ganha o suficiente para pagar as contas, porque você tem medo de ser ameaçado, de ser demitido, isso é uma ameaça direta à motivação básica. A partir de um mínimo que você consegue ter ali de estabilidade, de acesso, o que a gente descreve como salário emocional, ou a motivação intrínseca que a gente fala, ela passa a ter aí um peso e ela tem uma frequência de entrega maior, porque eu posso todo mês conversar com a minha equipe sobre a importância que eles têm aqui. Todo mês conversar com um colaborador de o que, que eu enxergo para o futuro dele e criar um plano de desenvolvimento. A cada 3 meses dar um feedback. Eu posso entender com você o que, que você faz bem e te dar autonomia. Então tá, Grazi, agora você faz isso aí, eu vou supervisionar 1, 2, 3, na próxima, se precisar, me liga, mas você propõe como vai fazer. Ou autonomia de tempo, né? Você organiza a sua agenda, quando vai fazer, mas eu preciso em 2 semanas isso entregue, agora você se organiza. Essas variáveis que a gente ouve falar têm a ver com motivação intrínseca. Elas são recursos que a gente pode usar com uma frequência bem mais alta no trabalho, muito mais fácil você lançar a mão de um desses recursos do que promover ou dar aumento todos os meses ou todos os anos. E você traz o engajamento que é importante aqui, onde Você a pessoa se nutre o que sente precisa, isso, né? reconhecida. Mas para isso você tem que conhecer as pessoas e negociar as possibilidades e necessidades. E pensando num termo prático, assim, de ouvir, né? O que é o que você Uhum. falou, ela precisa ser reconhecida, precisa ser ouvida. Por exemplo, né? Eu já vivi isso em liderança, assim. Às vezes você oferece uma coisa para o seu colaborador, para alguém do seu time, achando que você está arrasando. Sim, Tipo, cara, vou dar, né, um vai curso que adorar. ela ama. Pô, sei que ela ama esse assunto e tal. Ou, tipo, cara, vou fazer ela acompanhar um projeto que ela tá muito afim, ela vai viajar pra fora e tal. Ao passo que, cara, quando você chega lá, cara, eu vou te dar folga de tantos dias que você queria. Ou eu vou. Teve uma pessoa que eu falei assim, pô, seu aniversário, tem que tirar essa folga, não sei o quê. Ah, Ela ficou tão realizada. Eu já tinha oferecido tantas coisas pra ela. Pra aham, mim, a folga do aniversário era tipo peanuts, sabe? E aham. pra ela foi tão representativa. Eu Ah, falei, gente, eu tô tudo errado, assim. Eu não acredito que é isso que vai te sim, brilhar mais os olhos. Ela, cara, você não sabe, pra mim é super importante, porque na minha família tem uma pessoa que faz junto comigo, e meu marido já pronto. tirou folga por causa disso, não sei o quê. Puxa, eu não sabia como te dizer. Eu falei, meu Deus, você tem Tá tanta vendo? abertura e tal. Então, assim, e é isso. Talvez ela não estivesse sentindo ter tanta abertura assim. Então, Eu acho que isso ia ser mal julgado, mal né? julgado. Então, assim, cara, às vezes você estar aberta para entender o perfil de fato Conhecer a daquela pessoa. pessoa Uhum. faz muita diferença, porque no dia a dia é uma autonomia, é um, pô, vai lá na reunião, me representa, sabe tudo que a gente já Isso, combinou, não sei o quê. Ela, não, beleza, ela vai, pô, ela confia em mim, vou aqui, vou tocar exato. essa reunião e tal, volta. Cara, é uma dinâmica que só vai enaltecendo, só vai trazendo Isso. empoderamento, né? Então, às vezes, são o que você traz, né, de ouvir, de dar espaço, às vezes são coisas até pequenas que a gente acha que, né, vai ser um plus no bônus no fim do ano, e isso, óbvio que tem efeito, mas às vezes tem uma coisa pequena que vai ter um efeito tão É. grande quanto, né? E a gente não tem essa perspicácia ou não entendeu totalmente a pessoa ainda, Tem né? essa coisa da customização que a gente traz para o mercado, não é? Que o É, mercado hoje demanda customização. As pessoas também esperam um pouco que aquilo que se oferece não seja uma prática de massa ou todo mundo ganhou igual. Não, mas, poxa, ela fez para mim porque ela sabe que isso é importante para mim. É muito uhum, diferente, né? sim. Então, eu sinto que a Sentir lógica vista, se né? sentiu vista. A lógica que a gente traz muitas vezes para a relação com o mercado, a gente não traz na relação pessoal, vou dizer assim, ou até na relação de trabalho, e ela serve também, né? Então, a gente está inserido nesse mesmo mundo. Então, se o mundo agora tem uma certa velocidade, tem um certo reconhecimento, tem um feedback imediato o tempo todo via as redes sociais, né? E eu me sinto ali num lugar que é um lugar diferente de reconhecimento, isso é uma expectativa como premissa para muitas pessoas. Conhecer as pessoas ajuda você a atingir isso. Então, acho que no final é um tempo bem investido e te permite Super. particularizar, customizar, te permite negociar. Falar assim, isso eu não consigo, mas pode ser assim, pode ser dessa maneira, pode ser depois. Te permite Ou isso não. impacta em certo modo em mim, né? E vamos Isso, encontrar nosso limite isso, aqui. exato. Não, Então, não, não posso, eu posso ir até aqui, mas então o que que a gente pode fazer, né? E te permite mostrar para essa pessoa, acima de tudo, que você tem um papel ali humanizado. Tem uma liderança que é uma liderança que está olhando para as pessoas e dentro do se que é preocupando. possível, negociando. Perfeito. E eu acho que quando você, o que eu acho mais incrível, assim, quando você, mais do que o salário, né? Porque
enfim, trabalhei em Ambev, tem muito essa cultura do reconhecimento, do benefício, do bônus. E você tinha isso muito na carne ali, era maravilhoso. Mas eu percebo que onde você mais tem o time batalhando por uma meta, por um resultado, é quando ela está comprometida com você no vínculo. Muito mais do que na meta do fim do ano, que você Sim. pode catapultar teu bônus em 1.300, porque, né? Então, assim, eu percebo que quanto mais você se doa e você mostra até de forma transparente, assim, cara, o que faz sentido para você? Porque isso aqui para mim eu vi que não fez tanta diferença. Isso aqui pequeno eu me surpreendi e vi que fez. O que de fato, né? Você tem como expectativa e tudo mais. Então, quando você de fato cria esse vínculo, é quando ela mais vai dar mais Se a compromete, né? cor, vestir a camisa e dar todo o sangue dela para construir algo pelo que ela valoriza na relação que ela tem com você, Porque é o né? grupo, né? Porque é o grupo. E aí você vai ver os estudos mostrando que é exatamente isso. Comunidades que têm uma lógica de grupo, têm laços sociais mais fortes, são mais resilientes. Elas têm mais capacidade de adaptação. Elas não sofrem menos intempéries, né? Elas só são mais resilientes. E quando você está isolado, você tem uma fragilidade ali, né? Você tem uma vulnerabilidade, porque eu sozinha não dou conta. Eu sozinha não dou conta da necessidade que eu tenho hoje em lugar nenhum. A complexidade que a gente lida é muito grande. Então, entender essa lógica de pertencimento e criar esse lugar que não é achar que todo mundo vai ser família, não é uma relação de trabalho, mas que ela pode ter significado e pertencimento, é chave para você mudar a maneira como você enxerga essa relação das pessoas com o próprio trabalho, que é algo que eu diria que é mais novo, assim, né? Que a gente está colocando para jogo agora, assim, com mais força, né? Não, e quando a gente pensa em inovação, né? Esse quesito da segurança psicológica e toda essa relação é crucial, né? Então, é legal você, de repente, comentar aqui, Ana, como que, de fato, toda essa segurança psicológica, toda essa relação, esse vínculo é fundamental no seu cérebro para, de fato, você ter esse ambiente inovador, né? Tá, tem duas referências principais. Uma é que um ambiente onde eu não me sinto segura, ou pior, eu me sinto insegura, literalmente, né? Então eu sinto que eu tenho que estar me defendendo o tempo todo, que eu posso expressar uma coisa e se pegar mal, você vai usar isso contra mim, vai me expor com a liderança, que eu vou perder oportunidades porque eu fiz alguma coisa que foi mal vista, né? Então, assim, esse tipo de espaço, que é um espaço de muita competitividade, de baixa confiança, de baixa segurança psicológica, essas coisas comumente andam juntas, não sempre, mas é comum que a gente observe. E nesse espaço, o seu sistema de defesa, que é o sistema emocional responsável por manter a sua sobrevivência mais diretamente, ele vai roubar os recursos cerebrais que você tem. Então, assim, o cérebro gasta muita energia, muita energia. Ele é um órgão de mais ou menos 1,4 kg e ele gasta em torno de 20% de tudo que você tem. Por isso que no final do dia o trabalho está exausto, sem ter levantado a cadeira, né? Está exausta. A minha faxineira, ela fala, Grazi, não sei como você consegue, você trabalha muito com a mente, eu ia estar exausta. Eu falei, cara, você faxina o dia inteiro. Ela, não, é muito mais tranquilo, você tá Às sempre aí na vezes, reunião, olhando o computador, nossa, você trabalha muito com a mente. são gastos energéticos diferentes, né? Mas é isso, o Exato. cérebro ele consome muito mesmo, por isso que a gente fica realmente cansado no final do dia de trabalho. E mesmo que você não faça nada fisicamente, né, para trabalhar. Então, assim, dentro disso, ele vai gerir recursos. Entre sobreviver e pensar novas ideias, o que você acha que ganha? Claro. Sobreviver sempre ganha, gente, não é negociável. Então, se o seu cérebro entendeu que tem uma ameaça e que ele precisa garantir a sua sobrevivência, ele vai puxar os recursos para os processos mais primários, mais automáticos, mais instintivos, o que tende a te deixar mais reativa, mais impulsivo, mais fechado, né? Nesse espaço, as funções executivas de mais alta ordem, que a gente vai dizer que são bem características desse cérebro racional que a gente gosta tanto de dizer que a gente tem, então pensar a médio e longo prazo, ter perspectivas diferentes, exercitar, assim, poxa, mas o aniversário, a folga do aniversário vai ser melhor do que a viagem. Para mim não faz sentido, mas se eu exercitar na história dessa pessoa, do que eu sei dela, não, faz sentido, para ela faz sentido. Isso exige um esforço empático, né? Eu tenho que me deslocar do meu lugar e entender a percepção do outro sobre a realidade. Um esforço. Manter a concentração, que a gente fala tanto hoje do foco, né? Exige. Não agir impulsivamente, pensar antes de agir, que é o autocontrole, exige.
tudo isso perdeu recurso, que o cérebro está tentando manter você vivo, né? Tem algo que pode acontecer a qualquer momento. Então, aqui a gente já tem um prejuízo, e tem um prejuízo nessa capacidade de me relacionar, de abrir e de trocar. Se dentro desse contexto eu tenho medo de ser julgada, ou eu estou competindo com você para bater uma coisa muito específica, a gente pode ter não só uma censura do quanto eu aprendo e compartilho com os meus próprios erros, que tem aí, é o centro da segurança psicológica, né? Eu não falo sobre o que eu não sei, eu não falo quando eu errar, e nem você, então a gente continua errando a mesma coisa, né? Todo mundo repetido às vezes. Não melhora processo, não muda sistema, não troca função, porque ninguém pode dizer que está errado, que está ruim, com medo do que isso pode representar socialmente, indiretamente na relação com o trabalho. Então, você diminui muito o compartilhamento de informação e capacidade de aprendizado, o que é um impacto para a inovação também. E quando a gente tem uma cultura muito pautada por metas, aonde você direciona muito as pessoas, tem que chegar aqui, tem que fazer isso, desse jeito, a gente tende a travar, com algumas aspas, um sistema no cérebro que é um sistema direcionado à entrega, tá? Que é uma rede, chama Task Positive Network. São regiões cerebrais associadas a foco no resultado, entrega, resolução de problema, mas com uma percepção bem estreita, vou dizer assim. Então, geralmente, quando a gente fala assim, essa pessoa só traz problema, não traz resultado, né? Se eu não mandar, não faz. Se eu não disser, não faz. Não é capaz de levantar da cadeira para pedir ajuda. Não, não é, porque ela está travada num processo, numa coisa, numa entrega, que faz com que os recursos dela fiquem mais direcionados a isso. Homem funciona assim o tempo inteiro, né? Então, eles só fazem uma coisa. Tem uma questão do foco Mentira, com os homens, que, coitado, tem que treinar, né? Pode treinar. Mas a sociedade achou que não precisava ou que não podia. Mas consegue, vai por mim, consegue, é só treinar. Então, tem isso, esse estreitamento. Nesse balanço, eu falei dos sistemas motivacionais, enfim, tem vários circuitos que agem em balanço aqui. Um outro é foco em uma tarefa ou o pensamento mais difuso, devagar, refletir, que é a rede do ócio criativo, que é a rede padrão, rede Default Mode Network, que é bem conhecida, né? Que é quando você não está fazendo nada, pensando nada, tentando resolver nada, e de repente você tem uma ideia. E de repente você entende uma outra perspectiva. E de repente você se dá conta de uma coisa que você pensa, o que você sente, que é a capacidade de olhar para si. São outras regiões cerebrais que são ativadas quando essa outra rede está disponível, mas uma suprime a outra. Então é o clássico, se eu estou tentando muito resolver um problema, eu não consigo resolver o problema. Aí eu dou um tempo, quando você volta, você Quando faz. você esvazia a cabeça, Quando parece você que ela... destrava. Você tem que destravar aquele circuito e permitir que os outros se ativem. Então, essas 3 variáveis, o fato de eu roubar recurso para a sobrevivência, de eu não compartilhar aprendizado, o erro e não acelerar, pivotar, né, piramidar as ideias com velocidade para chegar, porque não tem segurança. E de estar todo mundo um pouco travado naquilo que já está pré-determinado. A inovação, ela gasta muita energia, né? O processo criativo, ele exige energia do cérebro. Porque ele gasta muita energia, o melhor é seguir o que a gente já sabe que dá certo. O padrão é repetir o processo. Tanto que você repete tudo, inclusive os hábitos estão aí para isso, né? Você tem que ir contra esse movimento para criar algo novo e, portanto, inovar. Quanto mais disruptivo, mais custoso. Por isso é importante acelerar o processo e tem que ter esses espaços de abstração. São 3 variáveis que a gente vê que ficam limitadas em ambientes com pouca segurança. E é muito doido pensar, né, Ana, assim, se a gente for pensar historicamente, as empresas que precisam muito da inovação, as startups, né, muita criatividade, então, Google, né, sei lá, iFood e tal, começaram ali pivotando com espaço criativo e tal, pertencimento, tem essa cultura, né, lá no Google tem mesa de ping-pong, tem videogame, tem PlayStation, tem esse estereótipo. E o que eu mais ouço é que, com o tempo, conforme elas vão escalando, crescendo, elas começam a ficar mais processuais. Que é necessário. Que é necessário, mas que vai ficando muito pressionado. Não digo nem que está perdendo esse espaço, né? Tem uma mas tensão. existe uma pressão muito grande por meta e resultado que esvazia, diminui, né, esse outro olhar. Então, no fim, é muito fácil você cair na armadilha, né? No sentido de
meta, pressão, resultados, Claro. aqui porque eu tô crescendo e tal, e deixar a sua essência ir embora, que é o lugar de que você se formou e conseguiu chegar tão mais longe, né? Esses espaços, né? Esses espaços, eles precisam ser preservados. Acho que uma startup com característica de inovação, que tem essa cultura já muito vanguardista, né? Muito horizontal, tem vários elementos aqui. A mesa de ping-pong é negociável, Sim. mas o ambiente seguro não, né? Conforme cresce, conforme escala, conforme traz mais gente, as pessoas trazem culturas diferentes para sua cultura, então tem que ter um onboarding de cultura muito bem feito, tem que ter um monitoramento dessas características comportamentais muito bem feito, tanto que eles fazem, né? E tem que ter um lugar, tá bom, tem que treinar a liderança para ela sustentar essa cultura de forma alinhada ao que você definiu, isso é necessário, e tem que ter espaços preservados para que haja troca, vulnerabilidade, aprendizado, inovação. Como se você pudesse criar sabe, um quartinho onde aqui, nessa reunião, nessa Pode hora, falar. nesse fórum, aqui não tem. Então, tem hora que eu vou ativar a TPN. E vamos lá, tem que fazer, tem a meta, tem que entregar, tem um processo, tem que seguir. Aqui não é negociável, aqui não tem adaptação o tempo todo. Aqui tem que ter um protocolo, tem que ter um processo, porque senão a gente não escala, não ganha, não cresce. Perfeito. Mas tem um outro espaço onde a gente volta a ser, né? Quem a gente poderia ser, onde a gente tem essa liberdade criativa, aonde a troca social acontece. Um dos processos que mais ampara, né, ou preserva o estresse no ambiente de trabalho são os espaços sociais. Então, as empresas que investem naquele, sabe aquela coisa do cafezinho, do bolo do aniversário, do happy hour, da celebração das conquistas, da retrospectiva para o que deu certo, não só o que deu errado, são as empresas mais resilientes. Por quê? Porque a formação dessa comunidade, a sustentação desses vínculos sociais que acontece quando eu não estou discutindo o trabalho, ela se sustenta no tempo. Então, independente de tamanho, é uma lógica onde você vai colocar as pessoas ora nesse modelo mental, ora nesse modelo mental, e a gente é capaz de fazer isso aqui naturalmente. A gente tem que garantir uma rotina que tenha esses ambientes. Equilíbrio, né? Isso, em equilíbrio. Total. E existe essa crença grande, né? De que alta performance é sacrifício extremo, né? Enfim, tem que dar duro. Nossa geração, né? É muito moldada por isso. Eu sou uma filha disso. Mas cada vez mais é comprovado, né, o quanto que uma vida equilibrada vai te trazer muito mais performance, mesmo, né? Então, o que que de fato muda, o que que de fato muda nessa lógica? O que que a lógica, né, de todo esse estudo da neurociência prova pra gente que, cara, uma vida equilibrada, pelo contrário, é isso que vai te entregar muito mais, assim. Por que que isso acontece? Vamos começar definindo o que é equilíbrio, né? Porque a gente, para quando cada um. fala de vida equilibrada, primeiro tem um ponto de equilíbrio, ele é de cada um. Mas eu tenho a impressão que quando a gente fala de equilíbrio de vida, as pessoas se imaginam na praia bem relaxadinhas. Não sei se você tem essa impressão. Eu tenho. Trabalhando na praia. Praticando yoga. É uma coisa assim. 2 reuniões por dia, sabe aquele só. estado de relaxamento que você Sim. tem nas férias? Não é bem por aí. Então, assim, não é isso. Eu quero que todo mundo aqui agora imagine que esse ponto de equilíbrio é uma U, uma curva em U invertida, e que você está lá no alto do U. Invertido, né? Então tá assim. Ou seja, para você ficar aqui, tem um tensionamento. Se você relaxa no alto de uma montanha, você rola, né? Para a direita ou para a esquerda. Essa é a curva da resposta fisiológica ao estresse, por exemplo. Algum nível de estresse é satisfatório para a performance, é necessário. Algum nível de estresse. Pouco estresse gera uma apatia, uma não reação, que não, Falta de tesão, que né? não te permite ter potência, ter, né, de fato, entrega no que for, E o excesso de estresse gera um desgaste do sistema que compromete a sua eficiência. Por isso que é um U invertido que a gente fala, né? Essa montanha e você está lá no alto. O equilíbrio é necessariamente dinâmico e ele pressupõe algum nível de tensionamento. Qual que é o nível de tensionamento que a gente está buscando dentro do que é individual para cada um? É o encontro entre aquilo que você é um pouco desafiador, um pouco mais difícil do que você está acostumado a fazer, ou seja, você sente aquela coisa assim, ai meu Deus, se não der certo, será que eu consigo? Eu vou ter que me esforçar, vou ter que estudar, vou ter que me preparar. Esse nível de tensão não é muito, não é uma coisa assim, nossa, impossível para mim. O impossível você, ó, largou, caiu da montanha, né? Ou é tão fácil que eu nem preciso me esforçar, caiu da montanha de novo. E qual que é o outro ponto que você tem que ter? Você quer. Você quer aquilo. Então, eu quero muito alguma coisa e eu tenho que me esforçar um pouco para conseguir
avançar. Esse é o ponto de equilíbrio ideal. E isso vai mudar ao longo da sua vida. Eu quero muito conviver com a minha família, mas eu preciso investir na minha carreira. Então, quanto que eu vou doar aqui de um lado e de outro? Qual que é o limite que eu coloco aqui e aqui para ver o tensionamento? Eu quero muito progredir na minha carreira, mas eu não quero ter um burnout. Então, qual o limite? O limite é, gente, fim de semana me esquece. Né? Finge que eu não existo. Se for urgente, me liga, se não, segunda-feira eu respondo. Eu não respondo e-mail fim de semana. Tudo bem, isso é um limite. Agora eu relaxo, segunda-feira vamos embora. Se você vê grandes lideranças de grandes empresas, você tem várias pessoas. Assim, como é que a pessoa dá conta? Ela faz isso. Ela tem essa dinâmica do tensionamento, distensionamento, tensionamento, distensionamento. Ela tem um objetivo, ela quer muito uma coisa e ela se esforça para ficar sempre nesse nível ótimo de performance e desenvolvimento. Então, entender dessa maneira ajuda a gente a compreender por que saúde, bem-estar e performance não são extremos. Por que a performance não deveria andar junto com o sacrifício ou um esforço que é tão grande por tanto tempo, onde eu não tenho descanso e recuperação, que eu queimo, né? Que eu não dou conta, eu quebro. Tem que conseguir ter espaço de recuperação. A nossa fisiologia, ela é dinâmica. Os sistemas, eles têm balanço. A flexibilidade é uma premissa da qualidade de vida e do bem-estar. Se você trava, é ruim. Então, a gente não pode travar nem de um lado nem de outro. Quando você vai entendendo e você tira esse estigma do que é uma vida equilibrada e vê que não é sobre viver ali de boas, sem nenhum estresse, mas é sobre ter um estresse e uma rotina que tem uma pressão administrável. E para isso, esse estresse não pode ser alto demais ou contínuo demais e nem frequente demais. Ele vem e volta, vem e volta. Às vezes eu tenho estresses pequenos, às vezes tem um que é maior. Então, passou um puta perrengue com a tua equipe, beleza. Agora é hora de dar um tempo, agora é hora de reconhecer o esforço, agora é hora de aprender com o que aconteceu, porque daqui a pouco vem outra onda e a gente vai ter que furar, né? Então, você tem que saber, é igual entrar no mar. Você tem que entender e, por isso, saber o que é estresse, saber como lidar, saber aonde está a motivação das pessoas é fundamental para você manter o grupo sempre nesse lugar. Para cada um, o que é o próximo passo de desafio, o que é a ambição que motiva, pode ser um pouco diferente. Se você entende essas pessoas, ou você tem camadas de liderança que executam isso com os seus, você mantém um grupo num estado ótimo e um grupo que é capaz de se autorregular. Não, estou chegando no meu limite, Grazi, então eu preciso agora dar um tempo, eu preciso sair, eu preciso me desconectar. Vamos encerrar essa reunião, deixa eu pensar, amanhã a gente volta. Então, você não deixa as emoções assumirem o controle, né? E é legal esse exemplo visual que você traz, porque no fim a gente entende que as coisas não são exatamente. Ah, eu tenho uma vida equilibrada, então a minha vida é equilibrada. Não existe uma linha não reta, não. existe. Na verdade, eu tenho picos de É isso. questões, sim, mas eu compenso. Eu tenho picos e compenso, né? Eu acho que o equilíbrio está em não todos os dias você dar check e cumprir todos os seus objetivos para essa vida equilibrada, mas é você saber, caramba, tô chegando no nível que meu pote está muito esvaziado de energia. Deixa eu me enfiar um pouquinho mais aqui para recompensar e conseguir ir em frente, né? É como fazer chá, né? O chá, você tem lá uma temperatura que você tem que deixar a água para poder fazer chá. Já viu? Tem uns que vem escrito. Não pode nem estar frio nem quente demais. Então, você vai lá e regula. Gestão emocional é isso. Você não pode nem estar frio nem quente demais. E você se regula e você regula os outros quando você aprende, né? E você imprime uma energia naquele Exato. ambiente porque você está conseguindo, né? Exato. Perfeito, assim. E tem uma coisa muito legal, Ana, que você trouxe quando a gente conversou previamente, que é que o controle de viés inconscientes, a gestão do tempo e a imposição de limites é fundamental para você ter uma performance sustentável, né? Explica um pouco sobre isso, assim, por que esses pré-requisitos e como eles se dão são super importantes. Eu achei bem interessante isso que você trouxe. É super importante porque hoje a gente está num contexto onde as demandas vêm de múltiplos lugares. Eu recebi uma mensagem por e-mail, outra no WhatsApp, alguém cutucou meu ombro, alguém está me ligando. Me interromperam aqui no meio Me interromperam 50 vezes essa concentração. E aí muitas expectativas, muitas demandas. Qual é a prioridade, né? Eu ganhei um marcadorzinho desses de medos, assim, não posso, estou em reunião. Aí você vira, ele está escrito, não posso, estou em outra reunião. E o terceiro é assim, é urgente para mim ou para você? Eu achei ótimo, é urgente para mim ou para você, né? Nesse universo de muitas interrupções, de múltiplas demandas,
e de muitas coisas que acontecem. Tem muita informação, tem muita notícia, tem muita formação, tem muito conhecimento. Por onde você segue? Gerir essa emoção é lidar com esses vieses. Então, por exemplo, existe um viés que é o viés da urgência. Tudo que surge subitamente é naturalmente interpretado como urgente. Isso quer dizer que todas as mensagens de WhatsApp que você recebe ao longo do dia, se você não desligar a notificação, serão interpretadas como algo potencialmente urgente pelo seu cérebro. Então você para tudo que você está fazendo para ver. E tá lá a sua tia-avó mandando bom dia, né? Não é nada demais. Isso é uma questão. Saber lidar com essa tecnologia e saber gerir esse viés te ajuda a ter mais eficiência. Tudo que acontece ao redor, se depender da minha cabeça para lembrar, tem a carga mental, né? Que a gente fala muito para mulheres, mas é bastante comum. Não, então eu não posso ficar mantendo tudo na minha cabeça. Eu tenho que ter uma estratégia que eu vou listar tudo que eu tenho para fazer. Mais do que isso, eu vou colocar no tempo quando eu faço cada uma dessas coisas, e aí eu consigo ver que eu não tenho agenda, né? Que eu não vou ter tempo para fazer isso agora. Então, eu vou negociar. Isso tem a ver com criar limite. Uhum. Olha, a liderança me pediu 5 coisas, todas eram importantíssimas. E aí, do nada, surge um e-mail. O e-mail não tem prazo. Eu brinco assim, o e-mail não tem prazo. Aí você acha que é para agora, né? Porque ele surge. Não necessariamente é para agora, mas você tem que verificar. Você tem que fazer um movimento de voltar com a liderança e falar assim, tudo bom? Tinha isso, 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 isso e isso, e eu recebi esse e-mail. Na ordem de prioridade, o que que eu faço para quando? E você tem que organizar. Isso significa administrar o desconforto de perguntar para sua liderança o que é que você faz primeiro. Admitir que já tem muita coisa que você não vai dar conta, para que você possa chegar no final do expediente com aquilo que era mais importante feito. Porque senão a gente se perde. E quando a gente se perde, e na brincadeira, né, urgente para mim ou para você, eu fiz tudo que era urgente para você, eu passei o dia inteiro respondendo mensagem à noite. Fim de semana é quando as pessoas se dedicam a fazer o trabalho de foco, que é o trabalho mais importante. Então a pergunta é: aonde você quer chegar? Qual é a meta? Quais os objetivos da organização da sua área? E de tudo que está acontecendo, o que é mais importante para te ajudar a chegar lá? Se você não consegue ter essa capacidade de analisar o cenário e negociar essas prioridades, não vai dar tempo de fazer tudo. Se você para o tempo todo, você não vai E ser a gente pode eficiente. aplicar isso para a vida, né, A vida Ana? Assim, gestão de tempo é sobre isso, né? é uma Tipo, necessidade cara, hoje como eu tenho habilidade. tudo isso, né? E eu tenho o meu objetivo de ter uma vida equilibrada. Então, Isso. assim, o que. E eu, aprendi, eu fui agora numa imersão, né, para liderança, empresários e tal, Uhum. e eles falaram uma coisa assim: urgente não é mais importante do que é o mais importante. Então, assim, o que você tem que avaliar? É muito importante ou é urgente? Sim, Foca no muito importante. é isso. Foda-se o urgente. Por Aham. quê? Porque, cara, se você começar a focar no mais importante, você vai conseguir organizar sua vida à medida que vai parar de ter essas coisas urgentes. Se você ficar só indo no imediato do urgente, você Apagando nunca vai incêndio, resolver. Então, assim, vai no é mais isso. importante sempre. Isso é crucial. Isso é crucial para minha empresa, É pô, isso. pro meu time aqui, porque vai impactar na performance deles. Isso é importante para mim. Então, eu vou É resolver o isso. BO do meu time agora. Então, no fim, se você tem essa clareza dos seus objetivos, que tudo Uhum. que você falou, né? E cruzar isso com o que é primordial para você, no sentido de, cara, é assim que eu quero enxergar, assim que eu desejo a minha Sim, vida, você equilibrada, e aí você é. consegue botar em parâmetros, e é isso, vai ter dias que você não vai cumprir todos os Não, pratinhos, quase todos e os dias você não, é. e você vai deixar, mas, cara, eu tenho clareza da minha, né, prioridade, assim. Então, eu acho que a gente também tem, muitas vezes, um desfoque tão grande que a gente não percebe, que se esvai, assim. Uma coisa muito legal que eu comecei a trazer para minha vida é o Uhum. que é ladrão de energia. Boa. Então, assim, cara, eu não vou resolver isso agora. Então, eu não vou gastar um segundo pensando nisso agora. Não é agora. Porque, cara, e isso desfoca muito. Você tá no trânsito, né? Você Sim. tá dirigindo pra um lugar, não sei o quê. Aí vem uma coisa assim, cara, eu vou resolver isso agora. Eu não vou. Eu não vou resolver. Então, assim, o que é mais interessante eu pensar aqui nesse trânsito? Cara, eu tenho que desenvolver uma parada daqui, uma reunião em 2 horas, então eu já vou começar a pensar como é que eu vou Sim. organizar ali a pauta da reunião, lá, 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 porque isso não vai adiantar. É uma coisa prática, eu Isso. dependo de informações que estão no meu computador, eu dependo de conversar com uma pessoa, ou, cara, eu vou organizar como eu vou chegar na pessoa para resolver esse Perfeito. problema. Porque senão a gente fica com muito ladrão de energia em rede social, né? Um É isso. clássico. Então, tipo, cara, eu acho que tem coisa que, assim,
a gente vai percebendo ao longo do dia o quanto você é roubada É do seu isso. tempo, assim, cara, é É. impressionante como você tem que ter muita clareza ali, tipo, cara, o que que é primordial, o que que é importante, não o que é urgente, você conseguir É isso. determinar ali as suas prioridades, né, É, cara? isso exige muito autocontrole, né? Que é uma das primeiras coisas que você perde nesse movimento. Então, estressado, ansioso, sobrecarregada, você não consegue fazer esse exercício. Então, você entra num loop, onde você, Espiral, né, que você vai numa sendo espiral, exatamente, vai sendo levado por esse processo cada vez menos eficiente. Então, né, é muito comum, você tem uma desorganização, vou dizer assim, eu tenho uma coisa que uma sobrecarga que gera estresse, que perde eficiência, aumenta a sobrecarga, porque tem mais erro, Exato. mais Você não retrabalho. resolveu o problema na raiz, Não, né? vê isso, você vai trabalhar de noite, porque aí de noite ninguém está te interrompendo, mas você já está cansado, o cérebro está cansado, você não vai ser tão eficiente. E aí você trabalha até tarde, ao invés de descansar. Você não dorme direito. E aí você, E no tem dia uma seguinte, coisa está cansado de que é novo, né? fundamental, que eu percebi também, que é assim, cara, justamente porque você tem um projeto grande para fazer, você precisa estar bem e recuperado para fazer. É Então, isso. no fim, também o descanso ou a sua recuperação de energia, que pode ser, eu faço Da exercício, forma que ou eu vou for. buscar meu filho no futebol e fico lá, isso Uhum. me toma, me traz energia boa e tal. De alguma forma, você tem que ter. Quando você está sob pressão e precisa entregar uma coisa É grandiosa, é aí fundamental. que é fundamental você É. estar se reenergizando, Que é né? justamente para liberar, lembra que eu falei do estresse meio que roubando os recursos e privando você de funcionalidades cognitivas mais sofisticadas? Quando você fala assim, não, peraí, isso aqui está me roubando energia, isso aqui está me dando energia, eu falo muito de células de energia também nas mentorias. Falo, quais são as células de energia? Ah, eu gosto disso, disso, disso. Geralmente são ações que são significativas, trazem prazer ou relaxamento. Tanto faz o que você vai fazer. Não faça porque alguém mandou, faça porque você quer. Faça só um pouquinho, isso traz balanço, porque isso desliga o sistema de defesa e liga o sistema apetitivo. Então é físico, Apetitivo, muito bom. sistema apetitivo é uma graça, né? É isso que você está fazendo. Isso desliga TPN e liga DMN. Então, você literalmente muda a chave da sua cabeça. Se você estrategicamente perceber que assim, cara, eu estou insistindo, estou aqui há 20 minutos escrevendo essa mensagem, meia hora para fazer um e-mail. Eu falei assim, não, para, vai dormir, acorda cedo amanhã e faz. É Exato. melhor. Então, Recuperado. você tem que ter essa autopercepção e você tem que ser esse direcionamento. E para isso você precisa estar equilibrado emocionalmente, porque senão seus circuitos foram roubados já, como eu já falei lá atrás. Total. Mas, Ana, a gente já tá meio que se encaminhando pro Vamos lá. final. Mas eu não queria deixar de falar sobre essa geração Z, né? Ah, E o quanto que a gente tá vendo hoje com embates, uhum. confrontos, como a gente falou Sim. aqui, né? E aí eu queria entender de você, assim, o que que você acha que mudou no cérebro, no comportamento, nas expectativas? Eu sei que tem uma questão muito do contexto, mas o que que você acha que de fato mudou para que haja um confronto tão grande entre essa geração Z e a nossa, né? Ah, Que eu acho que é maior do que a geração X e a nossa, me sim. parece. Sempre tem confrontos, mas eu acho que agora está muito latente. Então, o que que você entende que tem essa. O que que mudou efetivamente? O cérebro não mudou, o cérebro é o mesmo, né? Tirando talvez os impactos que o excesso de tecnologia, né, ou o mau uso da tecnologia, principalmente rede social, gera sobre autocontrole, sobre foco, não tem exatamente. Então, assim, o cérebro ele é plástico, ele está sempre se adaptando ao que você tem como treinamento, entrega, ambiente. Então, quando a gente tem, sim, aí talvez grupos que se desenvolvem com muita dificuldade de sustentar o foco, isso compromete certas habilidades, né? Ou se essa pessoa, em momento nenhum no seu desenvolvimento, lidou com frustração, com perda, com desafios, tudo é muito rápido, tudo muito imediatista, é claro que você vai ter aqui uma limitação, não porque esse cérebro nasceu diferente, né? Mudou nessa geração, mas porque ele não foi trabalhado como outros grupos em outros contextos foram trabalhados. Mas são habilidades e elas são possíveis de serem recuperadas. Então, colocando isso como ponto. Quando a gente olha para a geração como um todo, existe então um contexto muito diferente também, né? Um contexto de imprevisibilidade muito maior, um contexto de retorno imediato muito mais frequente. As pessoas recebem feedback pela foto que postou na rede social imediatamente, né? Tudo que se deseja, você compra e Recompensa. chega em casa imediatamente. Não tem mais, eu queria muito comer um bolo, vou ter que comprar as coisas, fazer o bolo, esperar assar, esfriar. Não tem esse rolê. É tudo muito prático, é tudo muito acessível, é tudo muito imediato para muitas pessoas. Lembrando, quando a gente fala de Sim. geração, esses recortes, até das pesquisas, não necessariamente abarcam todas as pessoas dessa geração.
né? Porque uma geração Z, né, uma população branca, com um acesso financeiro mais alto, que tem uma escolaridade mais alta, tem uma realidade muito diferente de um grupo, se eu pegar a mesma geração, mas de pessoas negras que vêm de uma classe social mais baixa, com menos recurso, com mais dificuldade para ter acesso à escolaridade. Então, tudo que a gente fala aqui depende de com quem a gente está falando. Mas dentro do debate que a gente vê e que está sendo colocado muita lupa, essa construção ela vai meio que ajudar a gente a entender por que que existe uma relação com o trabalho diferente. Qual que é a relação diferente com esse trabalho? É um entendimento de que não faz sentido se matar de trabalhar, ou se matar pelo trabalho, né? Ou abrir mão da vida por completo em prol de uma carreira. É isso que a gente coloca no equilíbrio de vida, fica muito evidente quando você discute com pessoas mais jovens, né, que estão chegando aí no mercado de trabalho. E isso é um choque, eu acho que bem nevrálgico dessa conversa. Por quê? Porque aí eu tenho uma gestão que aprendeu que trabalho é trabalho. E que a gente engole o choro, né? A gente fala, Uhum. faz porque tem que fazer, porque alguém mandou. Tem uma relação mais hierárquica, né? Mais impositiva, mais até de censura, aonde eu faço o que eu tenho que fazer para garantir certas conquistas ou certos espaços. E aí você pega uma geração mais jovem que não necessariamente é assim que ela vai conquistar, porque comprar uma casa é muito mais difícil, comprar um carro é muito mais difícil. Talvez não seja mais um objetivo. Constituir família não necessariamente é um objetivo. Antes era meio que padrão também, né? Uhum. Você vai casar, vai ter filho, vai comprar um carro, vai comprar uma casa. Não necessariamente é assim que a gente define o que é uma vida bem-sucedida hoje. Então isso se relativiza. Então eu posso viver com menos. Então eu posso viajar enquanto eu trabalho. Então, conforme a gente vai abrindo as possibilidades do que é uma vida bem-sucedida, do que eu desejo nessa vida, tem essa customização, né? Tem essa autenticidade na relação com tudo que a gente faz. É claro que isso vai no ambiente de trabalho e fala assim: não, eu não quero que seja assim, eu não aceito que seja assim, eu não preciso que seja assim. E uma geração que vem mais formatada, no sentido de executar aquilo que tem que executar, ela entra em choque, né? Porque fala assim: é desengajado, é preguiçoso, não vai fazer. Precisa ter uma liderança vanguardista para lidar com as novas gerações. Precisa dar significado, feedback recorrente, orientação, espaço de crescimento, autonomia, porque essas pessoas estão acostumadas a ter tudo isso. É uma expectativa que você tenha tudo isso. Então, uma liderança tradicional, ou um espaço tradicional de trabalho onde tudo é muito lento, fica anos até ter um reconhecimento, anos até ter um benefício, onde as coisas não são ditas às claras, onde não tem espaço para debater, tem confronto, tem choque. Mas é possível. Tem Uhum. vários casos que estão dando certo, né? Várias pessoas que estão inseridas no mercado e que vão produzir, vão contribuir. Então, eu sinto que a gente precisa ter um pouco menos de julgamento e um pouco mais de flexibilização em relação a como é o trabalho. O que que é o trabalho? E quais são as métricas desse trabalho? Porque se a minha métrica é que essa pessoa esteja no escritório às 8 da manhã, com um determinado tipo de roupa, né, e uma determinada forma de se expressar em termos de linguagem, talvez eu julgue que essa pessoa não é profissional, sendo que ela entrega. O Uhum. que que é que é o trabalho dela? O que que ela tem que fazer? O que de fato é necessário para fazer esse trabalho e o que é negociável. Então, eu sinto ainda muito julgamento sobre a maneira como as pessoas são, como elas se expressam ou o que elas defendem, que é um conflito de visão de mundo, e pouco foco no que é de fato o trabalho. Então, mas cadê a entrega? Entrega bem? Se comunica bem? Tem autonomia? Cadê a entrega? Qual que é o trabalho? Se a gente focar nisso, talvez a gente perceba que muita coisa é negociável no meio do caminho, que a gente consegue criar espaços onde para cada um fica fácil executar bem o seu trabalho, e se fica à vontade para ser como você é, sem julgar a maneira como. Mais foco na entrega, menos foco no formato, talvez, ou no caminho, né? E o que eu percebo também, assim, conversando com outras lideranças e da minha geração, é que, assim, uma das maiores queixas é um pouco da sensação dessa geração não ser tão comprometida, não é bem a palavra, mas dela não ser tão é, conectada com aquela empresa, é, se vendo ali por muito tempo, ou vestindo a camisa no sentido de, tipo, cara, eu vou com vocês, vou criar todo, vou Uhum. trazer todos os resultados, a gente vai crescer juntos e tal. É, e, de fato, essa geração não tem tanto essa postura, essa predisposição,
porque a verdade é que o mercado não é mais tão estável assim, Não é. né? Então, assim, cara, como que a gente pode exigir que eles tenham um pensamento mais encaixotado como a gente tinha, de se ver, de fazer de tudo por aquele lugar, de se ver naquela empresa, de crescer junto e tal? Se, cara, ele é tão estável que talvez essa empresa nem esteja aí daqui a 5 anos, sabe? Então, ele foi criado dessa forma. Uhum. Então, ele vê isso acontecer. A gente foi criado por uma geração X que, cara, era muito Tinha uma preditivo, previsibilidade, né? né? Claro, A gente claro. não imagina, sabe? A minha geração já não tinha, imagina essa, Uhum. né? Então, a gente também fica com a gente fica frustrado por ter uma expectativa do nosso Sim, ponto de vista, que no fim, como eu vou julgar essa pessoa que não é tão conectada, né? E as pessoas acham, não são tão comprometidas e tal. Cara, se ela tá muito comprada com propósito e tal, por mais que ela veja de uma forma iminente, eu vou trabalhar aqui por 1 ano, eu vou fazer isso aqui por 3 meses. Ela está comprometida, sim. olhando no que aquilo entrega para ela e não para a empresa. E tudo bem, mas ela está te entregando, ela está corroborando. Uhum. Ela está corroborando daquele curso de espaço que ela entende que faz sentido para ela. Mas eu acho que eu acho que o maior desafio para a gente é que a gente levava isso tudo de forma muito profunda, essa relação com a Hum. empresa e esse comprometimento, esse vestir a camisa e tal, que talvez eles sejam mais superficial nessa relação, porque eles entendem que nada é tão longevo assim. E que as Sim, coisas mudam, e que, cara, no sentido até de, eu nem sei se é isso que eu quero fazer daqui a 2 anos. Talvez sim, daqui a 2 anos eu vou querer trabalhar como cientista. Talvez eu não sim. sei, eu tô aqui experimentando. Isso vai me dar recurso, vai me dar uma experiência que eu vou ir para um outro nível. Qual é o outro nível? Não é, talvez ser o CEO dessa empresa, É, né? E acho que a gente tinha uma coisa mais cartesiana de olhar a sim. nossa trajetória, o nosso futuro, que eles são muito mais abertos ao novo. Então, eu acho incrível assim o quanto que eles são desprendidos. Uhum. Eu sinto que eles têm muita energia e querem construir e tal, mas numa relação motivacional diferente da nossa. É, mas eu ia comentar isso, eu concordo totalmente. Acho que tem isso como variável, mas acho que eles são mais exigentes na relação. Então, assim, Sim, a também. gente também vem com uma tradição de A uma gente relação aceita muito mais. hierárquica. Uhum, E para todos os níveis, né? Então, na relação familiar, você tem uma hierarquia clara, né? Pai, mãe, tio, quem é que manda, manda e você obedece. Na escola tem uma relação hierárquica clara. O professor, professora manda, você obedece, né? No trabalho tem uma relação hierárquica clara. O chefe manda, você obedece. A empresa tem essa relação. E a gente corta para um grupo aonde isso não está mais assim. A gente tem uma horizontalidade de relações, aonde é dado muito mais autonomia para essas pessoas, muito mais espaço decisório, muito mais espaço de autoconhecimento, saber quem você é e o que que você quer. uhum. E isso muda completamente a regra do jogo, né? Então acho que as novas gerações, elas fazem um questionamento muito franco em relação ao que eu ganho nessa troca além do dinheiro. E Sim. é essa a resposta que ninguém está sabendo entregar para as pessoas direito. O que eu tenho a te oferecer além de salário e benefício? Que não é fachada, que não é da boca para fora. Uhum. Porque eles estão vendo na mídia, eles estão lá no Glassdoor, não é? Vendo o que está acontecendo, vendo as críticas da empresa, estão perguntando para os amigos, estão vendo nas redes sociais, estão vendo como é que essa marca se relaciona com o seu consumidor, com o seu fornecedor. Então, assim, tem um lugar também que a gente fala da caixa de vidro, não dá mais para fingir muito o que, que você é ou não é como marca, né, como empresa, inclusive como empregador, e esses grupos são grupos muito exigentes nessa relação. O que, que eu ganho? Eu acho que se a gente consegue trazer esse olhar da motivação intrínseca e, de fato, ter algo a oferecer para essas pessoas, elas ficam. Eu trabalhei muitos anos com grupos bem mais novos, ainda trabalho e não vivi dessa maneira. Não vivi pessoas desengajadas e pouco comprometidas. Pelo contrário, vivi pessoas que Uhum. estavam lá dando sangue sempre. Mas há uma troca, e a pergunta acho que é essa, né? O que que eu estou oferecendo para essas pessoas? Qual que é a Uhum. troca aqui? Uhum. Então, você vai crescer, você vai se desenvolver, eu vou te ensinar, eu me importo com você, eu vou te defender, não vou. Porque talvez só o salário, aí sim, né? Ele é necessário, mas aí, se é só, eu troco. E Eu vou talvez para outro seja uma lugar. chave importante que você trouxe, que é como eles têm essa expectativa de crescimento rápido, né? Exato. Porque tudo para eles, né, foi tudo mais ágil e, portanto, o feedback é uma ferramenta super importante, contínuo. Talvez, se você não consegue
oferecer um crescimento de carreira, né, rápido e muito claro para eles, talvez você tenha que deixar claro quando você se preocupe que é oferecer o desenvolvimento. Espaço de Né? crescimento. Então, espaço de crescimento que pode ser em muitos âmbitos, não necessariamente um cargo, um Exatamente. salário, efetivamente. Então, acho que esse é um tesão que, com certeza, eles se conectam, Sim, né? sim. Então, eu vejo isso também, assim, muito legal. Mas, gente, estamos chegando no final. Queria convidar vocês a ir lá no YouTube, no Spotify, né? Ver os episódios lá toda quarta-feira, do Feed pro Funil. A gente tem Instagram também. Então, siga a gente, compartilhem. E aí, Ana, pra gente chegar pra retinha final, antes, deixa eu te dar um presentinho Ai, gente, de temos agradecimento. Eu adorei. Foi super ótimo, obrigada. obrigada. Adoramos. Chocolate Deixar sempre aqui. bom, né? Sempre bom. Trazer boas energias, Daquele tipo, recuperar. na beira das férias, assim, aquele chá que eu falei, um chocolate e um livro. É só o que eu quero. É só o que eu quero. Mas assim, pra fechar, eu queria te fazer uma pergunta que é assim. Eu vou te fazer duas. Primeiro é se você entende que esse mercado B2B como um todo, que você está aí atuando há tantos anos, você percebe que as pessoas estão mais maduras para verem valor no que você oferece? Como você está vendo, né? Tem mais campo, tem ou não? É uma high society, como é? Não, acho que sim. Acho que é isso. A discussão ela está muito presente de diferentes formas na relação da gente com a vida, inclusive no trabalho. Eu atendo grandes marcas que têm como premissa investir em pessoas, então já investem bastante, já tem uma série de recursos, inclusive vários fornecedores que atendem nesse sentido, porque tem clareza, é uma referência da cultura, investir em pessoas para que esse ambiente seja saudável, para que esse grupo seja produtivo. Mas a gente começa a perceber também cada vez mais algumas empresas que vêm para atender uma exigência ou uma expectativa. Então, não, peraí, deixa eu fazer uma ação para o Janeiro Branco, deixa eu fazer aqui uma roda de conversa com mulheres. Quase que uma reação, o que eu julgo que é um movimento importante, porque aí, conforme tem contato também, começa às vezes a negociar. Eu já tive clientes que, não, faz aqui, é o primeiro projeto, se der certo, a gente consegue mais recursos, sabe? Elas me ajudam a mostrar que vale a pena. Então, também entendo que é nosso papel a formação desse mercado, no lugar de mostrar que é possível ter resultado, que é possível ser diferente, né? Que é possível contribuir com essa mudança e criar esses espaços. Então, ou como proposta ou como reação, isso vai sendo valorizado, e isso vai sendo valorizado muito como conhecimento, então cada vez mais espaço como esse aqui para conversar, para falar sobre o que a gente faz, para trazer esse olhar sobre o comportamento humano da neurociência e pensar em estratégias práticas para mudança. Então, eu percebo como algo que é crescente, mas que ainda tem grandes desafios, que é trazer os indicadores desses impactos, que as empresas tenham cada vez mais recursos para mostrar, principalmente as áreas de pessoas, né? Para mostrar que esse investimento, que parece aquilo que a gente falou no início, não desejável, no fundo, ele impacta lá a linha final da performance, da lucratividade, né? Você tem muito menos perda quando você reduz turnover, quando você reduz afastamento médico, perda financeira, né? Claro. Então, não é só o engajamento que gera a proatividade, que gera a motivação, que vai fazer com que a pessoa performe mais e melhor, né? Que ela traga a solução e não o problema. Isso acontece, mas também tem uma economia enorme sobre variáveis que a gente não está prestando atenção, né? Você está comprando o turnover alto em prol de um modelo cultural que eu pergunto se fosse diferente. Então, acho que está nesse lugar e acho que essa chegada das novas gerações coloca em xeque essa discussão. Não é muito mais negociável, né? Então, as empresas vão ter que se adaptar e, com o tempo, acho que elas vão colocar mais líderes na prática. Dessa geração, Sim, né? já então, tem, assim, já tem. ainda mais desafiador, Isso né? vem. Pares com pensamentos diferentes. Exatamente. Então, é bem importante, realmente. Então, a gente percebe que vai mudando. Agora é uma questão, acho que, de colocar na prática cada vez mais o que a gente está falando, tá? Na rotina. Que bom. Bom que você muitos exemplos práticos, que foi legal. E aí, para fechar mesmo, eu queria que você contasse para as pessoas, assim, desse uma dica de como você entende que essa postura, né, do feed, da vitrine, passar para o funil, que é essa relação de mais vínculo, de mais conexão, como isso de fato impacta
em performance, em inovação, em negócios mais longevos. Então, que dica você daria para as pessoas, né, de fato mudarem esse tipo de conexão, né? Sim, eu acho que tem essa coisa do feed funil que eu acho muito bom. Me remete muito à lógica da consistência, né? E da autenticidade. Então, eu preciso muito conectar o que eu falo, o que eu apresento, a forma como eu apresento, com quem eu sou, né? Com o que eu acredito, com os meus valores. Que isso tem uma robustez de comunicação que vai gerar naturalmente essa conexão entre aqueles que concordam com esses valores, né? Que se identificam a partir desse processo. Então, quando a gente discute, inclusive, propósito de marca e essa lógica, não é um movimento da porta para fora. Ele é, na verdade, uma coisa que vai fazer uma linha, né? Que vai conectar todos os pontos da sua cultura, da sua organização e do que você oferece para o mercado. E mostrar isso de forma consistente é o que vai permitir que as pessoas que estão dentro da empresa entendam que não, isso é real, é verdadeiro. A gente está aqui lutando por essa bandeira, né? Defendendo essa mudança, investindo nesse tipo de entrega que gera valor para esse mercado. Aquilo que está lá no marketing, lá no pontinho, na pontinha da comunicação, é o que eu faço todo dia dar certo. Mas isso tem muitas etapas e trabalhos que tem que acontecer em termos de gestão, de comportamento, de indicadores, para eu garantir que isso aconteça de forma consistente e autêntica. Mas se você consegue botar de pé, né, esse framework de ações e colocar de pé esse movimento muito natural da sua marca, as pessoas estão porque elas querem. Elas estão porque elas querem para ajudar a criar aquilo que é valor, elas estão porque elas querem para ajudar a perpetuar o seu nome, para comprar o que você oferece, porque de alguma maneira todo mundo ali concorda com o que você se propõe a fazer no mundo. Então eu vejo que essa lógica da emoção, do pertencimento, do propósito que é tão vital para nós, ela aparece nesse modelo quando você entende quais são as camadas que merecem atenção para fazer isso ser real e não teórico. Ah, adorei. Pô, super obrigada, Ana. Um Obrigada. prazerzaço, uma honra ter você aqui. Espero que vocês tenham gostado também. E até a próxima, gente. Um beijo. Tchau, tchau.